Bem, eu acho que o termo super-herói dispensa apresentações, não é mesmo? Desde a década de 30, os vigilantes de colã e capa guardam a cidade e seus cidadãos com habilidades sobre-humanas, sempre também sendo um símbolo de justiça, dignos de inspiração. Mas será que isso funcionaria no mundo real? É o que comentamos nesse programa, imaginando um mundo onde super seres existiriam ao nosso redor. Será que estaríamos preparados? Será que as séries da atualidade, The Boys, Invincible, ou até mesmo os filmes da Marvel ou da DC, fazem algum sentido e poderiam representar de alguma maneira a realidade em que esses seres estariam inseridos? A gente comenta agora em mais um Mundo Freak Confidencial. Mas antes, vamos pros recadinhos que a gente já volta. Não há nada de errado com seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial. E chegamos aqui agora na área de recadinhos do seu, do meu, do nosso Mundo Freak Confidencial. E aí, galera, tudo bem com vocês? Gente, eu tenho alguns anúncios pra fazer, prometo que vai ser bem rapidinho, então pedi encarecidamente um pouco de paciência pra você chegar até o final desses recadinhos, que eu tenho alguns recadinhos super importantes pra dar pra vocês. Primeiramente, lembrar que o Mundo Freak Confidencial é um podcast exclusivo do Spotify e você tá escutando com o seu aplicativo maravilhoso. Gostaria apenas de lembrá-los que você pode, enfim, curtir, seguir, sininho, etc e tal, que ajuda a gente pra caramba. O sininho você vai ativar aí as notificações pra toda vez que pingar alguma coisa no feed, vai aparecer a notificação no seu celular, que eu tenho certeza que vai alegrar o seu dia. E também dá aquele rating no nosso podcast, né? No nosso programa, né? Claro que a gente agradece muito 5 estrelas, né? A gente tá pedindo pra isso, né? Mas, enfim, dê o que seu coração mandar, a gente não tem essa não. Mas é importante que você avalie a gente, porque, poxa, isso vai ser uma excelente régua pra novos ouvintes que vão encontrar a gente, né? Então a gente pede encarecidamente, caso você queira ajudar a gente, você fazer tudo com o Mando Figurino, né? E lembrando a todos que temos uma viagem marcada com você, nossa Freak Trip para Quixadá com a Grande Rota. Cara, vai ser um negócio inimaginável. Vai ter podcast ao vivo, vai ter bate-papo, vai ter passeio para avistamento, vai ter trilha que a gente vai fazer, a gente vai dormir numa cama com 50 pessoas juntas. Essa parte é mentira, tá, gente? Mas, cara, e a gente vai estar com vocês, mano. Eu e Eric Keller. E a gente tá vendo aí se a gente consegue chamar mais alguma pessoa do Mundo Freak. A gente vai fazer uma excelente... Tipo, não dá nem pra chamar excursão, né? Porque é um negócio tão incrível, assim. Você pode sair de qualquer lugar do Brasil, você não precisa sair de São Paulo, você não precisa morar lá pro Nordeste. Você só entra em contato com a Grande Rota para saber mais sobre valores e sobre datas, né? Você vai lá na granderota.com.br/Mundo Freak 2022. Ou clica no link que vai estar aqui no post desse episódio. Lembrando, mundofreak.com.br, você encontra lá todos os links para posts, recados, as imagens que a gente comenta no podcast e por aí vai. É sempre muito importante você estar inteirado disso. E, cara, eu tô bastante empolgado, vai ser um momento pra gente descansar e a gente ter diversas aventuras em conjunto. Imagina, a gente ali... fazendo trilha, vocês vão colocar o gordinho pra fazer trilha? Pô, não tem problema, vambora. Então é isso, gente, dê uma olhada lá, cara, tipo, os preços eles estão malucos, tipo, contando como é que tá o petróleo, como é que tá a viagem, como é que tá as coisas, tudo, cara, tá um preço muito doido, mano. Então, realmente, às vezes eu vejo um pessoal que vem entrar em contato com a gente, pô, tava com o dinheiro reservado, mas infelizmente a data não bateu. Poxa, a gente sente muito assim, porque vai ser ali alguns dias que vão ser muito intensos e muito bacanas. Então, caso você tenha essa disponibilidade na sua agenda e caso você consiga esse investimento aí, que é pra sua saúde, seu bem-estar, né? Dar aquela espairecida e, é claro, sempre com muita diversão. Outra coisa, Jaca Freak, nosso querido Rafa Jacaona, abriu uma lojinha de Berignite
do seu canal na Twitch e tal. E ele conversou com a gente e tal, a gente topou a ideia porque tava meio que sem uso por aqui, etc, porque a gente não tem um e-commerce. E o que acontece? Vocês lembram das camisetas do Mundo Freak e do Magicando? Cara, estão todas agora na lojinha do Rafa. Então, toda vez que você comprar, pinga um pouquinho pra mim, pinga um pouquinho pra ele e você vai ganhar uma camiseta fantástica. Cara, tem camiseta, tem moletom, todas as estampas que a gente já vendeu na vida vão estar lá disponibilizadas pra vocês, beleza? Deem uma olhada lá, os preços estão bem legais, bem competitivos, a qualidade, eu tô vendo aqui pelas fotos que o Rafael mandou pra mim, cara, as qualidades são as melhores possíveis, camisetas confortáveis e aquilo que você fica, dá aquela estampada na peita, sai na rua, orgulho do Mundo Freak. É claro que não é simplesmente uma camiseta escrita ouvinte do Mundo Freak, né? São desenhos irados, coisas bacanas, produtos muito bonitos, né? Tem caneca, tem um monte de coisa também. Então dê uma olhada lá. É só você entrar aí na jacafreakstore.com. Não é .com.br, é .com, jaca com C, freak com K, né? Pelo amor de Deus, né, gente? .com apenas, e você vai encontrar lá, tá? Qualquer coisa, se você tiver em dúvida, não quiser, tá com preguiça de voltar ao áudio, é só você, novamente, entrar no link do post desse episódio, que vai estar tudo que eu tô comentando aqui, vai estar ali linkadinho, beleza? E agora, uma notícia, cara, que a gente tá guardando um pouco de segredo, porque a gente tá avaliando e estudando algumas coisinhas, mas vocês já devem ter percebido que a área do nosso Apoia-se, né, que pra quem não sabe e tá dando mole, é claro que o Mundo Freak Confidencial, ele não é mais um podcast independente, né, ele está sob a asa e a tutela de senhor Spotify, o que pra gente é maravilhoso, mas a gente não quer parar por aí, né? Porque a gente sempre teve muitos outros programas e eles continuam independentes, né? Então eles também dependem muito do Apoia-se e tal. Então é sempre aquele recadinho que eu dou toda vez, considere apoiar, R$5, etc e tal. Tipo, e o mimo que a gente dá é assistir algumas gravações. A gente tá pensando muito em estudar e expandir um pouco o nosso Apoia-se e a gente tá estudando como fazer isso da melhor maneira possível, né? E o que a gente pode entregar mais pra vocês participarem mais assiduamente aqui com a gente, etc e tal. Se vocês entrarem na página do Apoia-se, vocês vão ver que tá bastante defasada. A gente tá falando do Criptologia, Popularium, que são programas ótimos, mas que hoje eles não estão sendo pensados no momento porque a grana não bate. Não dá, não tem como a gente entregar, tipo, na época que a Criptologia tava saindo, e se a gente contar com o Magicando, a gente tava entregando, tipo, 5, 6 podcasts na semana. Tipo, começa a ficar virtualmente impossível pra eu, Ira, né, a Nandinha, que tá trabalhando com a gente na produção, mais algumas pessoas que estão colaborando com a gente, começa a ficar muito impossível, né? E também existem outros momentos, outras coisas, né? A gente tem o próprio Criminologia, que estreou, que foi um programa que pra gente foi muito interessante. O Criptologia, né? Que aí já é o outro da casa lá que teve a 3ª temporada dos OVNIs. É um programa que depende muito de tempo e dedicação, porque é praticamente eu em um processo investigativo com várias coisas. Precisa analisar documento, precisa conversar com pessoas, precisa marcar entrevista, precisa um monte de coisa. Enquanto eu tô, tipo, junto com todo mundo se matando aqui pra entregar 5 podcasts por semana, não dá pra fazer isso, por exemplo, né? Então, Criptologia, ele tá pausado por enquanto até a gente redesenhar. E esse redesenho, muito provavelmente, vai vir nesse novo apoio. Então, só pra avisar pra vocês que a gente tá desenhando uma nova forma de vocês apoiarem, e a gente tá tipo Lego mesmo, gente. Tipo, montando aqui, acolá, o que dá de dinheiro, o que não dá, etc e tal. E, assim, eu acho que a maioria dos podcasts não conversam de maneira tão transparente com vocês, mas a gente sempre fez isso por aqui, né? Só pra deixar bem avisado, pra quem é apoiador e pra quem não é apoiador. A gente tá pensando em reformar o Apoia-se, acredito eu, 99% de chance de não mudar nada. Tipo assim, Andrei, já tô satisfeito com os R$5 por mês e as gravações ao vivo, que às vezes eu assisto, às vezes eu não assisto, eu já tô satisfeito, não quero mudar. Não tem problema. A gente não pensa em mudar essa modalidade e tal. O que a gente pensa é realmente expandir pra ter outras oportunidades de pessoas financiando com outros valores, outras metas e outras recompensas e por aí vai. Tá bom, gente? Então, acho que não é preciso ninguém entrar em pânico, tá tudo certo. É só pra gente avisando que a gente tá desenhando aí um novo Apoia-se aí pra vocês conseguirem aí ajudar o podcast que vocês amam, enquanto a gente conseguir produzir ainda mais. Porque, cara, eu vou dizer pra você, não é porque eu quero me mudar pra outro país e ficar nadando em dinheiro, nada disso. Cara, as ideias que a gente tem aqui conversando com a Ira, conversando com a galera da produção, cara, a gente tem tanta ideia maneira pra colocar, pra tirar do papel, então é uma forma da gente viabilizar todas as ideias maneiras que a gente tem e que vocês sabem, mano, sempre vem com qualidade, sempre vem com aquele carinho que vocês já sabem. Então é mais ou menos isso. E agora eu vou encerrar aqui os recadinhos com anúncio de quarentena. Anúncio de quarentena. Então, gente, o Stefano mandou uma mensagem pra gente, ele que tem o Instagram do Seven Arts, Seven, link é muito complicado, Seven Star Art.
no Instagram. Novamente, link aí no post pra vocês. Ele fala aqui, ele é um artista digital que deseja deixar uma marca no mundo e causar impacto duradouro nos outros. Apaixonado por arte, desde que se entende por gente e tal. E, cara, eu vou falar pra vocês que muito maneiro o trabalho dele. Eu tô dando uma olhada aqui. E, cara, pra você que quer uma commission, é um trabalho, como é que eu posso dizer assim? Ele tem um estilo bastante específico, o que é muito maneiro, super competente, super bonitão e colorido, né, cara? Então você tá procurando alguma coisa colorida. Só daqui do que eu tô vendo aqui, ó, já penso já em personagem de RPG, tem coisas de capa do livro, coisas de capa de quadrinho, commissions, tipo assim, tem umas ilustrações aqui, cara, daria muito bem pra enquadrar. Então fica aí a dica pra você, 7 Star Art, aí do nosso queridíssimo Stefano. Se você quiser alguma coisa sob encomenda, manda uma DM pra ele, que eu tenho certeza que ele vai adorar te ajudar com o que você precisar e tal. E, cara, parabéns aí que sua arte é incrível, meu caro. Agora, vamos colocar a nossa capa? Eu vou prometer pra vocês que esse podcast ficou incrível e vocês vão terminar da deprê junto com a gente. Então, bora lá pro podcast. Mais uma quinta-feira, mais uma semana, mais um Mundo Freak pra alegar aí a sua vida. Então, bora lá. Listen to the 48 Hours podcast for shocking murder cases and compelling real-life dramas from one of television's most watched true crime shows. Go behind the scenes of each episode with award-winning CBS News correspondents and producers in Postmortem, a weekly deep dive. Listen to 48 Hours wherever you get your podcasts. Longos dias e belas noites, querido ouvinte. Está começando mais um Mundo Freak Confidencial. E eu sou o Super Andrei. Eu tenho um super poder enebriante que eu consigo deixar todo mundo puto com o menor tempo possível. Praticamente o recordista. E temos a nossa queridíssima especialista em quadrinhos, Ananda. Opa, você sabe que esse assunto que a gente vai discutir hoje me leva para outros questionamentos, né? Porque se super-heróis existissem, na verdade, para a resposta de questionamentos que a humanidade tem hoje, tipo, existe vida fora da Terra? Deuses existem? Essas perguntas, basicamente, eu acho que elas estariam respondidas, né? Perfeito, perfeito. Profundidade aqui, hein? Fiquei completamente impactado agora, filosófico. Mas acho que vai ter bastante filosofia nesse podcast, porque temos aqui nosso queridíssimo professor de história, Marcos Keller. Estamos aí para falar sobre super-heróis e se eles existissem, como seriam, qual seria o impacto, esta pauta inovadora que ninguém nunca pensou a respeito. Uma coisa única, exclusiva e um pequeno cristal de brilhantismo. Copyright do Mundo Freak. Sem copyright, nem nada. Ninguém nunca pensou nisso. Sendo debatida só de 1985 pra cá. Só, apenas. Tendo a concordar com vocês, mas é um assunto novo, porque o nosso público, ele não é um público fedido que gosta de quadrinho e consome quadrinho e debate sobre quadrinho. Quem lê revistas hoje em dia, né? Primeiro, que ninguém lê. Ninguém lê nada. Ninguém lê revistas, é. TikTok eu não preciso ler, só preciso ver e escutar. A Marvel é filme, né, cara? Marvel é filme, não é? Ninguém mais conhece os quadrinhos da Marvel. Marvel é filme e a DC o que eu tenho a ver, né? E temos aqui nosso queridíssimo Orhel. Eu devo dizer pra vocês que com home office e criando uma filha em casa desde pequena, eu consegui também adquirir o superpoder de não precisar mais dormir. Não durmo mais. É, exatamente. Coitado. Aquela creepypasta, né? Experimento soviético, que os caras deixaram os prisioneiros sem sono durante 1 ano. Aí fala, todos tiveram filhos. Essa era a resposta. E temos aqui também a convidada que já é da casa, já é o 3º, 4º programa que a gente tá gravando aqui, nossa queridíssima Samela. Olá, eu odeio super-herói. E se eu tivesse... Ia ser a Samela Butcher, se fosse o mundo real. Tá correto, ódio. Obrigada. Mas se eu tivesse o poder, com certeza seria teletransporte, né? Porque ficar pagando passagem de avião esses anos que a gente tá vivendo, tá foda. Então... Puta, cara, esse era o poder mais legal, né? Eu achava legal também, até eu vi um cientista falando sobre isso, sobre como a movimentação do planeta Terra poderia fazer você simplesmente não querer ter esse poder, se fosse no mundo real. Ah, não, mas aí fudeu também. Aí, tipo... aí fudeu nada. Esse é o programa, é justamente esse, né? Hoje o programa é esse. Não, a gente... Não. Keller, a gente tem que partir do
pressuposto que os heróis já existem. Que seus poderes, tipo assim, foda-se. A explicação. Tá. A gente vai entrar, calma. A gente já vai vamos entrar nisso, que eu tenho algumas questões pra você. Nessa linha que o Hel tá falando, tem alguns físicos uma vez que comentaram se esses superpoderes existissem e tal, como é que ia ser. Acho que não ia ser nem possível. Mas eu lembro que eles falaram do Hulk, né? Que o Hulk é muito pesado, tem quase 300 quilos. Mano, ele não ia dar um passo, ele não ia conseguir andar, caminhar sem quebrar as coisas, sem quebrar as calçadas. Não é tão simples Eu me assim. lembro de um estudo dizendo que a pica do Hulk não seria tão grande quanto a gente imagina. Seria bem ok. Bom saber. Segundo especialistas, Segundo especialistas. Pequenininha pro tamanho dele ou pequenininha pro... Não, estaria pouca coisa acima do padrão comum do local onde estavam estudando aqui. O gorila, né, entre os primatas, eu acho que é o segundo que tem o menor pinto. E ele que é o bombadão, né? Vamos mudar de assunto porque eu tô ficando muito deprimido. Me dando gatilho, essa conversa tá me dando gatilho. Gente, Teve vamos o lá. pinto do Batman, né? Teve bate. Teve. Senhor Pinto, Cara, já justificou a presença da semana nesse podcast. Gente, o tema do episódio é o seguinte: e se super-heróis existissem? É basicamente um exercício, né, da gente ver pra onde que o mundo iria, né? Eu acho que isso é bem frico. A gente já teve outros episódios, tipo, e se alienígenas tivessem aparecido, né? Que inclusive eu acho que eu gostaria de fazer novamente, frente a novas questões. Mesmo porque apareceram, né, cara? Apareceram. Ah, é? Pô, não, pra mim, não. Eu tenho uma pergunta pra começar. Eles vão existir, a gente vai imaginar eles existindo desde o início dos tempos, ou a gente vai imaginar que eles surgiram em algum momento? Eu tenho a resposta pra isso. A minha proposta era a minha primeira pergunta: qual o contexto que os super-heróis surgiriam pra gente? A minha questão é que pra essa lógica nossa funcionar, eles têm que ter surgido no século 20 ou 21. Por quê? Porque eu acho que se eles tivessem surgido há muito tempo atrás, os rumos que a humanidade iria tomar seriam muito diferentes, a ponto de que o contexto... A religião, por exemplo, né, ia ser... Perfeito, né? O contexto todo geopolítico seria completamente diferente, né? Eu acho que a partir do século 20 já seria também, mas acho que não seria tanto para nossa proposta. Então eu vou propor a 1930, que é quando surge o Superman, né? Porra. Que é o primeiro 38. super-herói mesmo, assim. Então vamos pensar que ele surge lá em 38? Mas aí a gente vai fazer esse exercício levando-se em conta os super-heróis que já existem na ficção ou super-heróis whatever, qualquer um? Olha, eu acho que a gente pode fazer super-heróis whatever, só que eu acho que a nossa inspiração do que a gente for falar provavelmente vai vir da ficção. Porque, por exemplo, o The Boys. O The Boys, ele tem uma coisa muito interessante, que é o seguinte: o único super-herói que é igual ao Superman é um só, né? Que é o tipo, esse vai fuder com tudo. Mas de resto, a patulé ali é tipo o X-Men do terceiro escalão, o restante dos heróis. Então fica muito fácil roteirizar dessa maneira, né? Mas é que o The Boys tem também essa particularidade de que, tipo assim, de que os superpoderes é fabricado, né, cara? Tipo, não é algo que foi gerado espontaneamente, que apareceu, entende? Segundo a minha segunda pergunta, vai ser uma realidade tipo X-Men, do tipo, as pessoas nascem super-heróis, ou a gente vai descobrir uma maneira de fabricar super-heróis? O que vocês acham? Eu acho que se fosse essa segunda opção, a gente já restringe demais o pensamento. É verdade. Quem foi que fez, né? Porque isso, obviamente, cairia na mão de governos e grandes empresas. Seria basicamente isso, né? Tipo, eles iam dar um jeito de controlar, né? Exatamente. Ia virar exércitos, né? Exércitos de super-heróis, praticamente, né? Isso, né? Capitão América, né? Ia virar os Capitão América. Um batalhão de Capitão América. Aliás, né, dizem que, né? Esse tipo de experimento, né? Já. Ah, sim, com certeza. Híbridos, né? Humanos com animais e blá blá blá. Os soldados nazistas mesmo, eles estavam tudo cheio de droga, né? Então, uma galera que tava. Não só os nazistas, mano. Qualquer americano. Meus amigos não até hoje. Você vê aquela. Você vê os malucos de esteroide, assim, os caras tava, né? Assustador, né? Esses dias saiu, acho que eu vi hoje no Twitter, se tá no Twitter é verdade, uma matéria falando dos Stranger Things aí, onde fazem a Eleven, aquele laboratório e tal, aquele projeto todo, diz que existiu mesmo. Tem um laboratório lá nos Estados Unidos, etc., que as pessoas descobriram e tal, uns anos atrás. Então, sei lá, né? Vai que... Eu acho isso muito interessante, né? Eu acho que não vai servir pra pauta de hoje e tal, mas esses experimentos existiram. Esse tipo de melhoria existe até hoje, né? Tipo, busca por melhoria física, né? Físico-genética. Nootrópico, né? Que a galera tá tomando. Não só isso. Agora também eles estavam falando sobre doping genético, né? Que é você, tipo assim, manipular genes pra criar uma
uma pessoa que já vai ser um velocista, por exemplo, né? Total Gattaca, né? Criar uma predisposição genética, de musculatura, né? Que vai gerar uma pessoa já com predisposição a isso. Eu fiz aquele teste da Genera, né? Descobri coisas muito interessantes, inclusive, a respeito. Foi muito legal. E aí, naquele teste da Genera, mostra lá que você tem o gene Warrior. Você aguenta a pressão, o que é uma bosta. O seu também. O que é uma bosta, né? Mas aí tem um amigo meu que deu lá um outro gene, que é um gene sei lá o quê. Então é legal, cara. Tipo, você vê assim. E aí você pensa, olha só, super-heróis genéticos que a gente vai colocar. E aí vem a minha terceira pergunta. A gente vai colocar super-herói só com base em pirações, assim, científicas que a gente tá propondo, de certa forma, com algum respaldo? Ou vai ter aquele elemento que não é nem mágico, é fabular? Porque, por exemplo, se for ter um elemento fabular, aí beleza. Porque, por exemplo, é que nem o rolê da... Tipo Thor. Tipo Thor. Thor é uma fábula. Ou mesmo, se a gente for aceitar esse fabular... Tem a Ravena, né? Que é filha de um demônio. Então... Aí já fudeu totalmente com o lance de religiões, né? Exato. Então, como é que vai ser? Como é que a gente vai trabalhar aqui? Vale? Foda-se. No meu ponto de vista, não pode ser igual fisicamente acurado, igual do Hell. O cara se teletransportou, só que o planeta Terra se moveu e o cara tá agora no espaço sideral. Só isso é uma fábula, né? O cara queria atravessar a rua num teletransporte e ele tá agora em Plutão. Sei lá, tipo, não é assim que funciona. mas tipo, é foda, né? Então, nesse ponto, acho que precisa ser um pouquinho da mesma conveniência que é o X-Men, do tipo, o raio sai pelo olho, mas ele não frita, né? Tipo, eu sou resistente ao meu próprio poder, né? Tipo, tem umas inconveniências do tipo, pô, preciso usar esse óculos aqui, mas beleza, tipo, porque invariavelmente precisa acontecer acidente na vida real com relação aos heróis, de alguma maneira, né? Então, tipo assim, vai ter esse contexto meio mágico, vamos colocar assim, de que os poderes são convenientemente úteis, né? Do tipo, sei lá, eu sou super-herói que eu tenho um gás que eu consigo expelir e tal. Aí beleza, no segundo dia o cara explode e foda-se, morreu. Eu proponho também que a maioria da mesa possa vetar se tiver conveniente demais. Tudo bem. Beleza. Beleza. Por mim, tira esse caráter mitológico fabuloso aí dos heróis. O demônio, o divino, Doutor Estranho, a gente segura a onda. Nossa, vai uma galera pro caralho aí. Porque justamente a explicação da Marvel pros Asgardianos é isso, que tipo assim, eles foram lidos pelos humanos como deuses, mas na verdade eles são criaturas extradimensionais, né? Tipo, eles são uma raça que foi reconhecida e foi catalogada pelos humanos como se fossem deuses, mas na verdade não são deuses, são criaturas... A gente vai focar no Tecnobubble, assim, né? Mais ou menos, tá ok? Eu acho melhor. Entendi, o super-herói Jesus Cristo, né? Tipo, aquelas histórias. Porque obviamente as pessoas iam relacionar isso, né, cara? Exatamente. Aquele CG travado, né? Abaixando a cabeça pra Jesus, assim, os bracinhos. Aquele meme, né? Porra, esse superpoder de transformar água em vinho é muito massa. Porra, muito massa. É uma grana, hein, esse poder aí. Esse poder é um poder interessante. Imagina. Eu lembro daquela história do Constantine, Sim. Que ele transforma uma fonte de água benta e transmuta em cerveja, e ele e o amigo dele ficam bebendo a noite inteira. Aí convida o demônio pra beber, né? O diabo ia vir pegar a alma do amigo dele de manhã, né? Aí o diabo chega um pouco antes, assim, aí o Constantine chama o diabo pra beber, eles ficam bebendo e tal. Aí o Constantine explica pra ele, essa cerveja que você tá bebendo, na verdade é água benta, transmutada em cerveja. Aí o diabo já fica todo cagado. Eu falei, caralho, como assim, né? E o que mantém a transmutação funcionando é aquele arranjado de velas ali, né, em cima da mesa. Aí ele dá uma bica na mesa, né, e desfaz o encantamento, aí o diabo, toda a cerveja que o diabo bebeu vira água benta e ele explode por dentro. Se ferra, derrete tudo lá e ele consegue salvar a alma do amigo dele, né? Porque o diabo não consegue levar no tempo. Eu acho que esses super-heróis esotéricos aí vai pra outra pauta. Isso aí fica pra outra pauta, senão fudeu. Vamos segurar a onda deles, né? Aliás, é uma boa, hein, André? Aí, ó, se você puxar aí depois uma pauta heróis esotéricos aí, tem o Doutor Estranho aí. Porra, aí tem aquela galera de Atlântida, né? Pulsar, né? Tipo... Gravando vídeo no TikTok. Pô, tá agora aí, ó. Como é que é? Atlântida, Quântica e não sei o quê. Esse mesmo. Quântico Atlantis. Quântica. Atlântica, isso mesmo. Comandos Quânticos Atlantis. É isso. Ratanabá aí. Estão falando aí que o namoro ele tá vindo de Ratanabá aí, ó. Ouvi falar aí. O namoro novo da Marvel aí, ó. Cara, tem muita gente puta com o lance desse namoro azteca aí, cara. Cara, mas tá um puta chorume nas redes aí da galera reclamando disso aí, cara. Vamos lá, então super-heróis, recapitulando, super-heróis eles aparecem no século XX, é uma coisa que é incontrolável
para a nossa sociedade atual. E surgiram no mundo todo. Acho que eles não surgiram de uma vez, mas eles despertam um poder e a gente não tem maneiras de rastrear isso. Tirando quando é muito aparente, né? Digamos que, sei lá, mudou a forma da pessoa, mas tipo assim, o cara que é o Superman, por exemplo, você não, olhando pra ele, você não vai dizer que ele tem superpoderes, né? Sim. Mas rastrear, eu acho que é do tipo catalogar, sabe? Tipo o Xavier, quando ele consegue ver vários pontinhos de luz em várias pessoas. Se rolou assim, em alguns locais do mundo, o cara vai conseguir até viver numa boa. Locais onde você tem um controle social menor, assim, você até consegue passar embaixo do radar, né? Você consegue... Sei lá, no Brasil, foda-se. No Brasil, o cara ia viver aqui, ok, na moral, assim. No máximo, ele ganha um apelido na escola, sei lá, ó o asa de galinha, tá ligado? Se fosse tipo anjo, com asa nas costas, mas o cara ia viver na moral. Cu de fogo, né? Essas paradas, assim, coisa de... o cu de fogo, cu quente, essas porra. Scott, zóio de bomba, né? Ô, Zoidinho. Agora, sei lá, a Inglaterra que é foda, aí não tem jeito, cara. Ali tem câmera desde que foi possível colocar na rua, você vai ter algum controle, alguns locais de controle social. Rússia, que é um local onde você tem controle também, acho que ia ser diferente. Outra parada que eu queria falar é do tipo, pra não ter uma desestabilidade social, apesar dos super-heróis não rastreavelmente poderem aparecer, tipo, despertar os poderes dele, eu acho que não podem ter mais do que algumas centenas no mundo todo. Ou seja, não pode ter muito super-herói. Eu acho que eles podem ser mais isolados. É uma coisa restrita. Mais restrita. Então na Índia ia ter um só e um na China. Por aí. Não, na China podia ter 30. Tá bom. Proporcional, né? Tipo, sei lá, uma parada meio proporcional. Ou não, tipo, sei lá, é uma proposta. Eu acho, Andrei, tipo assim, se eles tivessem surgido nesse período, eu acho que a primeira coisa que a gente ia ter diferente, tipo assim, que ia ter evoluído de forma diferente pros dias de hoje, é uma legislação específica para casos de merda que aconteça com super-herói. Por exemplo, Guerra Civil. Você ia ter que ter um jeito de impedir que a atuação... um cara super poderoso. Exato. Tipo, que ele resolva fazer o que ele quiser, ou, né? Cara, eu acho que ia ter também direitos pra que eles não fossem utilizados como arma. Porque como a gente tá falando de 1930 ali, vai ter estourado a Segunda Guerra, né? Porra, foda-se. Ela ia acontecer. Um acordo entre as nações. Eles iriam ter sido utilizados como armas na Segunda Guerra, pelo menos. E depois, assim como você teve os tratados de armas nucleares, de armas químicas, de Convenção de Genebra, você teve todas essas porra pra poder controlar o uso de armas desgraçadas. Eu acho que você ia ter também pra super-heróis não serem utilizados como armas, assim. Ou talvez, tipo assim, você estipular que até um nível X de poder, talvez, ele pode participar da guerra. Como medir esse tipo de poder? Aí vira anime. Anime que gosta dessas paradas. Eu sou do rank C. Capacidade letal. Vai meio da capacidade destrutiva, da capacidade destrutiva de letalidade do personagem. Tipo, se ele é só um cara que é um pouco mais do que um ser humano, assim, mais forte, mais ágil, tá liberado. Até porque acho que não vai dar muito pra controlar isso. Acho que vai ser, tipo assim, deve ter muito super-herói que vai participar de muita Operação Black Ops. Não, com certeza. Com certeza. É muito relativo, muito relativo. Você olha o Xavier numa cadeira de rodas, você não dá nada pro tiozinho, né? Mas ele pode fazer muito estrago. Mas é assim que nem hoje, cara. Hoje mesmo você tem um monte de tratado que fala que não é pra ser utilizado, arma química, o escambau e por aí vai, e mesmo assim você tem operações Black Ops, calibre de arma que você não pode vender pra civil. Não, em caso de guerra, tem calibres que são proibidos de serem usados em guerra, assim, né? O que não quer dizer que não é utilizado em algum momento, né? Mas você tem pra poder, porque são pessoas, né? Vão ter direitos em algum momento. Se eu não me engano, eu acho que o Tratado de Genebra fala até que é proibido na guerra você atirar em paraquedistas, sabia disso? Rapaz. Não sabia não, mas não duvido. Com toda certeza parou de se atirar nesse dia. Com toda certeza. Ninguém nunca mais atirou no paraquedista. Eu acho que isso é uma das regras de que os paraquedistas e médicos... É que, por onde quebrar o Tratado de Genebra, é que assim, se você quebrou e ganhou a guerra, beleza, foda-se. Foda-se. Beleza, tá tudo bem. Você quebrou e perdeu a guerra, você se fudeu. Não, e outra, tipo, Keller, você tá lá no meio do campo de batalha, tá caindo o paraquedista. Você olha e pensa, a Convenção de Genebra não permite, né? Então eu não vou. É óbvio que não, né, gato? O paraquedista descendo com uma arma, metralhando e eu não posso matar. Fala, se safou por causa da Convenção de Genebra. Mas é o que eu penso de super-heróis, né? Tipo, supondo que tivesse uma lei que proibisse super-heróis de serem usados como armas de guerra, todo mundo ia olhar e falar, tá legal, não vamos usar não. Não, né, cara? Os caras iam usar mesmo assim. E sem contar que você vai ter poder sem noção, né? Por exemplo, uma das grandes críticas que teve ao Zelensky... Não, domínio de mente, cara. Como é que você ia ter controle sobre isso, cara? Não tem como. Que meio que já é o que o Google faz.
Mas só pra constar, uma das grandes críticas que teve ao Zelensky lá foi porque ele liberou arma pra todo mundo. E na hora que você libera arma pra todo mundo, você transforma o civil em militar. Não literalmente, mas você dá pro civil o poder de militar. Então, se derrubar o cara num conflito ali, se derrubar o cara, você não tá matando o civil. Então você não tá quebrando convenção. Então foi uma das irresponsabilidades, assim, que foi apontada ali, né? Mas ele tá defendendo o país dele, não sei o que, não sei o que. Foda-se, eu tô só apontando, tá, gente? Não tô... Só isso. Gostaria de puxar a primeira obra, assim, porque eu acho que no contexto geral, eu não sei se o Alan Moore foi o primeiro a falar sobre isso, mas eu acho que o Watchmen, ele marca, assim, é o meu ponto de vista, queria confirmar com vocês que entendem mais que eu, mas que depois de um tempo pensando em Watchmen, eu penso que existe um mundo de super-heróis antes e depois de Watchmen, né? No sentido do tipo, porque o gênero, acho que não sei se dá pra chamar de gênero, mas o tema super-heróico, ele sempre foi muito associado à criança, um mundo de fantasia, um mundo do tipo, os super-heróis estão aqui num contexto em que eles não alteram o contexto da sociedade ou do mundo. Tipo assim, o mundo tá existindo e o super-herói tá pegando bandido e tal, mas ele não altera o status quo da sociedade como um todo. O Watchmen vem e meio que quebra isso de algumas maneiras, assim, né? Esse estigma de que histórias e quadrinhos de super-heróis eram pra crianças foi por causa da censura que teve nos Estados Unidos, né? Na época do Comics Code Authority, lá nos anos 50. Então, isso foi levando até 2000 e pouco. Só que o código foi perdendo força, né? E aí, quando tem a invasão britânica, né, que é o Alan Moore, Neil Gaiman, essa galera toda, tipo, entrando ali na Vertigo, na DC, né, pra fazer trazer mais esses temas mais adultos, mais profundos e tal, e falar, tipo, olha só, que foda que eu posso fazer aqui. Aí as coisas mudaram. Não só com eles, mas o Frank Miller também com o Cavaleiro das Trevas, né, então... Sim. O Alan Moore, pra falar a verdade, ele já tinha feito meio que isso de superar o mundo real com o Miracleman. A reta final do Miracleman ali mostra ele, tipo assim, criando um novo mundo, assim, né, tipo, ele destituindo o poder. A Margaret Thatcher, por exemplo, mostra isso, assim, né? E tipo... Explicando pro ouvinte, o Miracleman, ele seria como se fosse um super-homem no universo do Miracleman, né? Ele era o Shazam, né? Ele era uma versão de um Shazam. Mas ninguém conhece Shazam, é o super-homem, é muito poderoso. É um cara muito poderoso. Sim. Ele era o super-herói mais pica. Então, quando ele derrotou o último vilão, né, lá, que era o cara que era similar a ele, tipo assim, virou praticamente o ditador da Terra, assim, né? Apesar de que ele tá destituindo os liberais do poder, né? E pensando em criar uma utopia, tipo assim, de um mundo melhor para todos, né? Fica sempre aquela questão de que ele, na verdade, tá oprimindo, né? Através do medo, né? As pessoas temem, né? O cara, né? Independente das boas intenções dele, né? O que leva, eu acho, a uma boa discussão também sobre isso, né? Sobre o caráter das pessoas que têm superpoderes. Você acha que eles teriam direitos políticos? Ou seria que nem militar em países sérios, assim? Que tipo assim, ou você é militar, ou você concorre, ou tem direito político a voto e tal. Eu achei muito bom você pontuar de país sério. Eu gostei desse ponto, assim. E aí? O que vocês acham? Você acha que teria? Eu acho que talvez não, né? Não, eu acho que, tipo assim, de ter um lance meio... Não é civil. É considerado uma outra parada. Tipo, um cara na ativa, ele vai passar... Tipo, se ele fizer merda, vai pra um tribunal militar. Ele é um cara que não deveria se envolver politicamente, né? Ele tá lá ele tem direitos e deveres um pouco diferentes que os civis, né? Mas se ele não se envolver politicamente, quem é que vai falar por eles e sei lá... Tem que ter um sindicato. Os caras vão ter um sindicato, Perfeito. Não, eu acho que, tipo assim, acho que vocês acertam muito, isso é algo que o Alan Moore faz, né, que em dado momento no Watchmen é criado uma lei anti-vigilantismo de super-heróis, que é até copiada ali no... Decreto Kinney. No Incríveis, né, no Incríveis fala um pouco disso, começa a dar uma série de merda nos super-heróis, eles decretam uma parada tipo, tá proibido super-herói, não pode mais agir como vigilante, né. Que é o lance do vigilantismo, né, que é meio que acontece na sociedade real, né, cara. Sim. Chega um momento que isso começa a virar um problema, né, cara? Você começa a ter... No Watchmen mostra isso, né? Tipo, começou a proliferar o número de heróis, né? E eles meio que perderam o controle, né? As pessoas com identidades secretas, né? Combatendo o crime e você não tem
garantia de que ele tá combatendo o crime mesmo, né? A não ser a palavra dele, né? E você não pode ter só poderes sem querer salvar os outros? Tipo assim, eu tenho poder de... Eu tenho várias bocas no meu corpo e cada uma boca dessa fala um idioma diferente. Sei lá, qualquer coisa que seja só pra você ser. Não, pode, Sam. Mas daí você não seria um super-herói. Você seria só um super cidadão. Não, do jeito que... Não, você seria um cara bizarro. Do jeito que a Sam tá falando... Você não estaria usando os seus poderes, né? Pra uma finalidade heróica, né? O cara ia ser com certeza chamado pra gravar filme pornô. Certeza. Ia ter as paradas dessas. Nossa senhora, gente. Puta, a indústria do pornô, num mundo que super-herói existisse, ia ser foda, verdade. Cara, imagina, esse cara ia ganhar uma grana com tradução simultânea, hein? Porque ele ia ser contratado pra TV e ia poder, tipo assim, traduzir em 16 idiomas ao mesmo tempo. Você pagando uma pessoa só, assim, né? Um microfone em cada boca, assim. Né? Samia, você é muito boa pra criar super-heróis, apesar de odiá-los, viu? Parabéns. Eu penso em pequenas burocracias, assim, tipo, se o cara não é considerado um civil comum, como é que fica essa questão, tipo, SPC, Serasa, Previdência Social? Tem uma série chamada Martial Law, que saiu em 87, 89, que é meio que pra mim é meio que a trindade dos quadrinhos ali que redefiniram o gênero de super-herói. E todo esse rolê aí do The Boys, do Invencível, foi chupinhado do Martial Law. E, cara, no Martial Law mostra isso, que tipo assim, que super-heróis têm também o espírito público, que é o super-herói número 1 da América, né, tal, não sei o quê. E tem os heróis que foram, tipo assim, virando a rapa de taxa, né? Os heróis que foram dando defeito nos poderes e não são tão importantes assim, né? Então tem toda uma subcastas, assim, tipo, eles ainda são heróis, assim, mas são, tipo, meio que discriminados, assim. Eu acho que isso poderia acontecer no mundo real se super-heróis existissem mesmo, tipo, você ia ter níveis, né, cara, e provavelmente super-heróis não tão poderosos iam ser, né, sei lá, marginalizados, não iam ter tantas oportunidades quanto heróis de grande poder e visibilidade. Tem todo esse rolê também de celebridades, né, cara, isso tudo que The Boys, assim, eu acho que acerta muito bem, né? Acertou em cheio, né? Mostrando isso, né, cara. Cara, o mundo ia ser, é um lugar muito louco, assim, sabe? Vocês acham que daria certo isso? Não tem como, né, cara, super-herói dar certo. Super-herói em nenhum contexto, eu acho, daria certo. Então, o que eu acho que o The Boys é um pouco forçado é no sentido do poder das corporações nesse quesito. Com toda certeza, se em décadas atrás já existissem super-heróis e isso fosse algo de uma fórmula que pudesse ser feita, com toda certeza o Estado americano ia querer o monopólio disso de alguma maneira. Meter uma lei e quebrar a patente, né? Então, isso pra mim o The Boys falha. Porque, assim, falha desse tipo, porque, tipo assim, acho que não é uma falha, assim, porque eles querem... Senão não tem história, né? Os Estados Unidos, pra quem não sabe, os Estados Unidos ele não é um Estado. Os Estados Unidos são 3 corporações vestindo um casacão de adulto e indo pro cinema tentando ver filme adulto. É isso que é os Estados Unidos, né? Mas eu acho que, de fato, é uma falha você não ter... tipo, tem todas aquelas discussões de Senado, Congresso, aí você criou agora, tipo, na 3ª temporada, um órgão regulador pra isso. Nunca, quer dizer, é muito falho tu achar que isso não deveria ter sido antes, né? Ainda mais com super-heróis do Garfienes que fazem o que fazem, Mas né? eu acho legal o The Boys ter trazido essa coisa de influencers e publi, né? Que é uma coisa que lá atrás o Alan Moore não tinha tido contato, não sabia como é que ia ser. É verdade. Apesar de que já tinha isso, né? O Alan Moore já tinha isso, né? Tipo, do comediante ser o super-herói americano, né? De aparecer em eventos públicos, né? Tipo, com... Personagem de um banco, né, cara? O outro maluco era lá. Sim, mas você imagina com o Instagram agora, um comediante com o Instagram. Não, com certeza. Porque era outro mundo, né? Era anos 80, né? Tipo, o contexto desse tipo de coisa era completamente outro, né? Imagina os caras tudo com TikTok agora. O Batman fazendo dancinha no TikTok. No novo Batman, eles mostram o Batman fazendo live com charada, né? E aí os incel tudo comentando lá na live e tal, etc. Ah, Eu verdade, achei verdade. Achei bem geração Z. Não, pra começar que não existiria um Batman num universo desse. Não, porque o Batman não tem poder, né? É um bom argumento. Ia ser muito fácil de descobrir, né, cara? Sim. Eu acho que você não conseguiria manter uma identidade secreta. Eu acho que ia ser algo impossível hoje em dia. Perfeito. Não, a identidade acabou. Depois dos anos 80, acabou a identidade secreta. Não tem como. Com o celular, não. Mas, tipo, câmeras, esse tipo de coisa, imprensa, não tem como, mano. E tem software, né, de reconhecimento. Cara, você já viu esses bizarros, esses softwares de escaneamento corporal que os cassinos dos Estados Unidos usam? Cara, através da linguagem corporal, eles, tipo assim, do andar do cara, eles conseguem saber se o cara, tipo assim, tá mentindo, tem algum problema, tá se comunicando com alguém sem você perceber. Cara, é muito bizarro, cara, o tanto que avançou a inteligência artificial nesse sentido.
só pra proteger a grana dos caras do cassino, cara. E os fãs da Anitta conseguiram achar o negócio do sertanejo lá e fazer ser peito sertanejo, não iam achar a identidade secreta do herói. Não, completamente. Duvido. Não, imagina, os fãs shippando super-heróis, até de maneira esquisita, tipo, por exemplo, aqueles chips LGBT, tipo, os dois super-heróis são héteros, tipo, o cara fica meio, caralho, fica meio pressionado com relação a isso. Ou então até o contrário, tipo, porra, chip de brigado, tipo, cara, tipo da internet, colocar na cabeça que dois super-heróis são antagonistas e ficar forçando. E aí, pra ter engajamento, os caras marcam a briga. Marca a briga, tipo, o Whindersson Nunes e o Popó. Sei lá, tipo... Fantástico. Tô começando a gostar desse mundo, hein? Da entretenimento vai ser muito bom. Todo o resto vai ser uma bosta, né? Qualidade social, violência e tal. Se você sobreviver pra ver, né? Porque tem os danos colaterais de tudo isso aí. É. A imprensa vai ter o caderno super-heróis, que vai ser um misto de fofoca com criminalidade, né? E no caso dos heróis tecnológicos, Andrei, isso estaria nesse mundo? Eu acho que dá pra forçar que, tipo o assim, Homem de Ferro, que também não tem poder? a pessoa é super inteligente e consegue criar gadgets, vamos colocar assim. Sou contra. Isso não é poder. Isso é dinheiro. É ter dinheiro. Não, eu concordo com você. Você não acha que a primeira armadura que aparecesse já iam meter uma quebra de patente ali e obrigar o cara Nossa, certeza. Sem sombra de a dúvida. revelar? As armaduras com o logo da Nike, da Adidas e tal. Eu vou dar um argumento desfavorável a essa ideia dos super-heróis de gadgets, que é o seguinte, é um problema dos quadrinhos no geral, do tipo, as habilidades de inteligência e de criatividade, de engenharia, é de um nível tão bizarramente grande e não deveria existir câncer, saca? Da maneira como é colocado... O Dr. Pym, por exemplo, cria lá vegetais gigantes e acaba com a fome no mundo, né? Mas não, ele prefere encolher ou ficar gigante e sair batendo nas pessoas. É aquela cena do Homem-Aranha contra acho que a Sauron, né? Tipo, o Homem-Aranha, tipo, desesperado. Cara, você era um geneticista, você tá transformando pessoas em dinossauro, por que você não faz algo útil, tipo, curar câncer? É tipo, o Sauron responde. Porque eu não quero curar o câncer, eu quero transformar pessoas em super-heróis, caralho. Tipo, não faz sentido dentro da realidade, né? Acidentes tipo... de laboratório entram nesse nosso mundo de super-heróis? Tipo, Era Venenosa, Orquídea Negra, Monstro do Pântano? Acho que entra sim. Eu acho que não precisa. Por que não entra, Andrei? É porque as pessoas já nascem, então o contexto do acidente... Já pensou, o Flash, além de ganhar poderes, ia processar o laboratório pelo acidente de trabalho? Cara, é verdade, mano. É verdade. Ia ficar milionário, né? Já pensou? É igual como a She-Hulk vai fazer na série, né? Ela vai defender os super vilões. Super vilões merecem direitos? Cara, excelente. O cara fala isso na série, né, Samula? Que estão criando uma nova divisão para legislação específica para super-heróis, né? E ela é a responsável, assim, ela é uma... Então, tipo assim, pra mim, o contexto de você ter super-heróis que nascem por acidente, pra mim não faz sentido no mundo que a gente, tipo, X-Men, tipo, ninguém vira mutante. O Wolverine teve um plus, É né? indiferente pra mim. Tipo assim, a forma que o super-herói ganhou o poder ou não. Você pode ser, como é que eles falam? Augmented, né? Tipo, como é que é? Enhanced. De inglês pra português? Enhanced, né? É isso. O Wolverine, se eu não me engano, ele nasceu com poder de regeneração, mas ele não nasceu com adamantium, né? No corpo. Pô, mas poder de regeneração pra mim é bem melhor do que adamantium. Nossa, muito massa. Mas é que no caso do Wolverine, tipo assim, ele só ganhou o adamante porque ele tinha regeneração, no caso. Os caras selecionaram ele justamente pra ele. Apesar de que a primeira vez era a luva, né? Era a luva que tinha as garrinhas, não era nem ele, né? No começo. Então, mas aí, fudeu, né? Porque se o cara fosse na ONU e fizesse uma denúncia aos direitos humanos, acabou os Estados Unidos, né, mano? Com essa galera aí. Teria direitos super-humanos? Não teria. Seria direitos humanos ainda, eu ainda acho que eles iam ser categorizados tipo porte de arma, tá ligado? Saca? Que nem você usa um 38 na rua, teoricamente eu tenho que ser... Pera, é um CAC, né? Tem que estar escrito, tipo um CAC, exatamente. Falar que você... O Bruce Lee, my hands são colocadas, minhas mãos são armas, né, categorizadas. Tipo essa palhaçada. Então, o que o Bruce Lee fazia? Então, mesma coisa acho que ia rolar com super-heróis. Você tem que ter algum controle. Já sei, então. Ó, vamos lá. A pessoa nasce, aí durante a adolescência ela manifesta algum tipo de poder e por obrigação tá em lei que a pessoa precisa aparecer pra uma organização e se cadastrar, como se fosse serviço militar obrigatório. Do tipo, a pessoa, ó, eu sou civil X, eu tenho poder XYZ. Porra, cara, e ele ia ser treinado, hein? Ele ia ser treinado a controlar esse poder. Aí isso que eu tô falando. Aí, dependendo do grau de poder dele e de controle, esse cara teria que ir pra um centro de treinamento pra aprender a controlar isso. Cara, é isso que eu tô falando. Tipo assim, exatamente. O perigo disso, sabe? De você se você não orientar uma pessoa, tipo, porque é o que a gente tava falando sobre o caráter, entende? Tipo, assim como ia ter super-heróis, ia ter super-vilões. Ia ter um cara que ia ser
ia ser super forte e foda-se. Imagina essa galera nas mãos do nosso digníssimo presidente. Nossa. Imagina uma torcida de futebol. Imagina no meio de uma briga de torcida de futebol, cara. Imagina a torcida do Garantido Caprichoso. Minha dá certo. Teria que ser uma equipe multidisciplinar, né? Tipo, se existe um instituto, tem que ter tudo. Psiquiatra, psicólogo, médicos. Então, esse é o problema. Não, isso aí ia ter em qualquer país. Isso aí ia ser tipo exigência pra ONU, tá ligado? Você quer sentar na mesa da ONU? Teu país precisa ter no mínimo isso. Perfeito. Tem uma imposição, senão o país sofre sanções. Se não tem pau no seu cu, você fica no canto, não é sanção, você não pode sentar pra discutir, você não é considerado civilizado. Eu acho que esse tipo de órgão seria criado num contexto pós-guerra, do tipo, vamos colocar ordem nessa bagunça. Pós-Segunda Guerra, com certeza. Só que, tipo assim, até ele ter a ideia de ser criado, até ser implementado, por exemplo, eu imagino que esse órgão só ia ser criado no Brasil na década de 70. O que fazia com a pessoa antes? E a galera que não concordaria com isso? Então eu acho que aí a gente cria 2 branches aí. O primeiro é a galera que, tipo, mais certinha, do tipo, não, eu realmente preciso me registrar lá. E teria uma galera que ia ficar na encolha, do tipo, cara, eu não quero ser uma arma pra ninguém. Guerra Civil foi isso, né? Exatamente isso. É que Guerra Civil da Marvel, nos quadrinhos, né, ela tem aquela coisa um pouco da identidade secreta. Mas de qualquer forma seria perigoso, sabe? Tipo, por exemplo, se fosse um filho meu e, tenho poder que eu sou super veloz e eu atiro, sei lá, fogo pelo meu rabo. Eu não ia deixar meu filho na mão de organizações que eu falo, não, vou usar ele, vão fazer experimentos dele, sei lá, eu ia ficar meio... Eu não acho que seria razoável todo super que aparecesse, ele seria automaticamente como um militar. Eu acho que quando ele se registra, ele ali pode ter opções do tipo, eu quero receber a carreira XYZ. Aí ele recebe uma outra carteirinha e beleza, a partir de agora ele é um militar super blá, 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 blá. Ele é treinado, acho que até a fase adulta, né? Até tem uma escolha. Se você for um cara radioativo, tá ligado? Foda-se, é um Chernobyl ambulante. Aí você tem que ter um lidar com isso, claro. E aí acho que se você chegar numa determinada idade, vai pra um canto, né? Cara, mas isso eu falo. Estão ligados, né? Que quando todo mundo tinha aquela história do Batman, que ele tinha os protocolos de segurança. Tipo, ele tinha planos de contenção pra todos os amigos super-heróis dele. Ele tinha, tipo assim, arquivos de como você matar todos os super-heróis da Liga da Justiça. Aí esses arquivos caíram na mão, foram roubados por vilões, e os vilões usaram isso contra os... Aí todo mundo criticou o Batman, falou, nossa, eu sou seu amigo e você, né... Raramente o Batman tá certo, nesse dia ele tava. Mas aí, isso que eu imagino, cara, imagina você, no caso que a gente vê do Capitão Pátria, do Homelander, do The Boys, aquela cena do... spoiler aí, quem não viu, foda-se. Que ameaçam ele com o vídeo, né, lá que mostra que ele é escroto pra caralho, né, e ele fala, quer saber? Divulga isso aí pra você ver o que eu vou fazer. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser, tipo, aniquilar Nova York, né? Aí depois eu vou ficar só me divertindo. Assim, sabe? Você fica à mercê de um cara. Quem tem aquela visão romântica, né? De que o Superman, né? Ele é um cara de bom coração e um samaritano, né? Tal. Mas no mundo real, a gente sabe que não são todas as pessoas que são assim, né? Criado no Kansas, né? Não ia ser bem isso, assim. Exatamente. Não ia. Redneck. E como seria, por exemplo, eu manifestei meus poderes. Aí eu tenho que procurar uma repartição de poderes, que eu não sei como é o nome, sei lá, da minha cidade. Você vai no Poupa-Tempo. Olá, eu moro tudo lá bem? em, Quero me registrar sei como lá, super-herói. em Quixadá do Norte, né? E aí, como é que eu faço? Não tem internet? Não Sabe tem... uma coisa que eu acho que a gente tá deixando de fora também? Umas pessoas tipo os Morlocks lá dos X-Men, sabe? Pessoas que nascem com poderes, mas não tem padrão tradicional de beleza, ou ninguém acha interessante os poderes deles que são incomuns, eles ficam lá excluídos, vivendo Tipo no subterrâneo, né? invisibilidade, sem teto, Ia ter também, hein? Gente em situação de rua, assim. Homem barata, assim. Então, mas aí é que eu acho, por exemplo, nos Estados Unidos, como o exército ele é um negócio mais fortalecido, afinal de contas, precisa ter gente pra pra moer gente na guerra, né? Lá o que acontece muito como uma parada que, tipo assim, a faculdade lá é muito cara, o exército topa pagar a faculdade da pessoa. Então eu acho que poderia até haver uma disputa se tiver muita gente super, no sentido de, provavelmente o governo vai precisar ter no mínimo o teu registro, e se você quiser
quiser ter uma carreira de super, você vai receber um salário do governo, como se fosse um funcionário público. Usa do exército mesmo, com aposentadoria. One Punch Man, eles tratam assim no anime. Mas será que ia ter tanta gente querendo ser super assim? Eu acho que pra ganhar grana, sim, talvez. Tá. Acho que vai depender da demanda do tipo assim, nem todo mundo que quer ser militar consegue ser militar porque o orçamento é mais restrito aqui no Brasil, e aí tem muita galera que fica de fora. Então eu imagino, por exemplo, a disputa de um super que nasceu numa região de periferia, pobre, que ele vai querer seguir uma carreira porque é a única coisa que serve. É um rolê que acontece muito com as Forças Armadas, né, que de certas regiões do Rio, pelo que eu lembro, tinha muito um pouco disso, assim, tipo, era um cara que era, poxa, às vezes não tinha nem muito o que comer, tipo, tinha uma dificuldade com relação a isso, e, porra, queria entrar no exército, que era a única carreira possível pro cara, saca? Então, às vezes, eu acho que pode ter algo nesse sentido. Se a gente tiver muito super-herói, é que a gente estabeleceu ter pouco, então acho que não seria isso que aconteceria no nosso universo. Mas se tiver muito, com certeza acho que rolaria algo nesse sentido, de tipo, cara, a pessoa precisa de um emprego, porque tem isso também, né? O super-herói, em teoria, né, não é o Peter Parker que precisa trabalhar e ser super-herói. Isso aí, tipo, não faz nem sentido quando para pra analisar. Mas ia ter que ter um salário, é isso, o governo pagava, você quer seguir carreira de super-heróis, então tá aqui, você tem que fazer isso, de 8 às 6, então de 6 à meia-noite. Ele ia ser um agente de segurança pública, então, o super-herói, nessa realidade. Eu acho que alguns sim. Poderia não ser? Poderia agir não sendo? Acho que não. Difícil, né? Aí que tá, essa que é a grande questão. Eu acho que não, eu acho que teria legislação proibindo vigilantismo. É como hoje em dia, tipo, a gente não pode simplesmente pegar uma arma, a gente não pode, mas tem gente, né? Pegar uma arma e sair matando um monte de gente aí na rua, tipo, porque roubou o shopping. Os caras também não iam poder fazer isso, eu acho. Mas ia ter muita gente defendendo. O ruim não é roubou, às vezes é eu acho que roubou. Vamos vestir o cara, esse vestido de morcego, batendo nos doidinhos que se faz de dois pisos, né? Seria uma coisa bem polêmica na vida real de se fazer, né? É uma dos encantamentos do tema, né? Como eu falei. É uma coisa que o Batman faz, né? Ele bate ali nas pessoas que têm problema, enfia lá no Asilo Arkham e foda-se. Sim. Ele bate em pobre, né? E concentra a renda. Tem muita coisa envolvida nisso aí, né? O Batman novo tem esse momento, né? A hora que ele começa a falar assim, caramba, estão usando a Fundação a Riqueza Wayne pra fazer coisas sujas no mundo, será que o dinheiro tem a ver com isso? Aí ele, não. Vamos aí, gente. Não. Mas chega do lado, assim, ele bate, o Pattinson chega do lado. A prefeita, né, no filme fala literalmente isso pra ele, né, do tipo, a sua família sempre teve um histórico, né, de filantropia, né, e desde que seu pai morreu, tipo, o que você tem feito pela cidade, hein, filhão? Mas rico fazendo filantropia é como jardinagem pra ecologia, né, acaba sendo isso o rolê, né, tipo, o impacto é mínimo, né. Na ciência, será que a gente já tem um avanço grande? Vocês acham que faz uma grande diferença? Tipo, na medicina, se eu tiver um Wolverine da vida... Um cara que tem fator de cura, por exemplo, e aí você vai tentar reproduzir isso. Ou sei lá, posso operar o cara, conhecer o bagulho funcionando. Mas aí a gente tem que partir do pressuposto que não dá pra replicar poderes artificialmente lá. Eu acho que inclusive rolaria uma parada meio de direitos humanos depois da Segunda Guerra, no sentido de muita gente tentou fazer experimento com essa galera que surgiu. Experimentos, né? E tipo, foi muito pouco proveitoso e muito torturante para as pessoas que passaram por isso, e hoje é meio que proibido. E aí, talvez possa ter um comércio... Que é meio que fizeram mesmo, né, nos Estados Unidos e em outros países, né, de pegar a população vulnerável para testar vacinas, tratamentos médicos, infectar com doenças e ver como reagir. Perfeito. Eu acho que isso aconteceria com certeza. E eu acho que existiria também um mercado clandestino de supers, no sentido do tipo... Sem dúvida. De sequestrar o cara e mandar para uns laboratórios secretos de governo ou de instituições. Pelo menos um valor ia ter. Ia ter essas picaretagens do tipo do cara vendendo o sangue do super-herói pra você. Afrodisíaco, tá ligado? A gota. Tipo o cogumelo do sol, ia ter, sei lá, os caras iam elixir não sei das quantas, feito com raspa da pele do super-herói para o suor anal do não sei quem. Qual parte do corpo seria o cogumelo do sol? Tô com medo agora. Eu vou voltar atrás, então. Então, pra ser mais divertido, que eu acho que tá acabando sendo, eu acho que tem que ter mais super-herói do que a gente estabeleceu no início. Acho que não pode ser 8, 9 no Brasil, não. Eu acho que, tipo assim, no Brasil, poderiam ter milhares de super. Milhares é coisa pra caralho, hein? 3 mil super-heróis. Imagina, 200 milhões de pessoas, 3 mil super-heróis. Aí é um problemaço. Ou 3 mil pessoas com poderes, no caso, você tá querendo dizer, né? Com poderes. Tipo, não supers, com poderes. Com poderes. A gente tinha que estabelecer uma porcentagem, né? Tipo, uns 10% da população. Não, 10% é muito.
10% é muito. Mas é que o Brasil é grande em território. Cara, 10%... Uma coisa que eu fiquei em dúvida, quando lá no comecinho a gente falou de pessoas com poderes defendendo corporativismo privado, que o governo não ia deixar, mas tem gente lobista, né? Aí no mundo, na política, Caralho. tem político com interesse privado. Então, acho que de algum jeito, acho que super-heróis iam acabar atendendo a interesses privados, sim. Eu acho que poderia ter um lobby para super-heróis terem instituições privadas de super-heróis. Do tipo, você não quer ir pra uma instituição pública e ter todo esse debate do tipo... ONG? Tipo segurança privada mesmo. Não, segurança privada. Tipo, você poder funcionar como um mercenário ou como uma milícia institucionalizada, vamos colocar assim. Vamos pensar num político que também é latifundiário, por exemplo. Ele ia querer ter a guarda dele de super-heróis na fazenda dele. Ah, total. O agro, né? Porra, cara, eu ia adorar ver uma galera, tipo, nesses conflitos indígena MST. Tem uns 3 ali que tá do lado dos caras, tá ligado? Nossa, porra, isso é Bagulho assim, grandão, meter a porrada nessa. Nossa, e aí eu tô gostando. um super-herói, tipo, bombado com o bonezinho vermelho abaixado, assim, tá ligado? Então, mas esse é o problema dessa questão toda, por que isso teria que ser tão regulado? Porque, tipo assim, é igual uma arma. Num conflito desse, mano, o primeiro que puxou a arma acabou, tipo, fudeu. Porque aí pode ser banho de sangue a qualquer Mas os momento. latifundiários teriam também. Eles com certeza teriam também. Ia ser tipo, vamos se atirar todo mundo aqui. E teriam até mais, né, no caso. Mas e aí não precisa nem ser privado nesse caso não, bicho. Porque o que tem de... O foda é que eu tô entrando num tema muito complicado aqui pra ficar falando publicamente. Super-heróis reaças, é isso que você quer dizer, né? Não. Eles iam ter VTVR, esse é bem importante. O que é? Tipo, vale refeição e vale transporte. Eles iam ter. Nossa, imagina o tanto de caloria que gasta uma pessoa com poder. O quanto que ela não come por dia. Falando tem um ponto. E cartão de saúde, sabe? Bolsa super-herói. Olha, eu acho que isso deve funcionar mais ou menos como militar mesmo. Que ia ter um soldo, talvez. E aí eu não sei se tem um vale alimentação militar, mas se não tiver, vai sair do soldo, vai estar calculado dentro do soldo. E na velhice, como ficaria? Aposentadoria? Vai ter que ter aposentadoria. Se o cara seguir a carreira, precisa de aposentadoria. Aí ele contribui com... Vai ter uma casa específica pra cuidar desse velho super poderoso que ficou demente? Retiro dos artistas. Excelente. Cara, difícil, né? Porque eu acho que, inclusive, talvez isso seria discutido no momento que a gente tá vivendo. Porque se os heróis aparecem no contexto em 38, a gente ia ter os primeiros super-heróis velhos agora. Então, tipo, de coisa que ninguém pensou lá atrás, provavelmente. O pessoal ia estar com esse problema agora. Então, do tipo, talvez eles pudessem ter planejado. O governo planejou uma aposentadoria, só que é muito pequena. E aí tem todas umas tensões políticas do tipo, pô, tem a casa das artistas que o cara morreu pobre, tipo... Tem que privatizar a Previdência, a Superprevidência. Tem os caras aí, tem os deputados falando, né? Superprevidência. Aí, ó, esse super-herói aí, ó, já tem 220 anos e não morre, e aí a gente tem que ficar pagando. Olha aí, isso onera o Estado. Esses caras aí só ficam mamando na teta do governo aí, ó. E a gente quer aqui normal. E mais do que isso ia ser lobby que as instituições privadas iam fazer pra tirar o monopólio do Estado da segurança pública dos super-heróis. Você falar, ó, isso onera pra você, vem com a gente porque a gente sabe lucrar, a gente sabe cuidar das contas e não precisa mais sair do bolso da população a aposentadoria dos super-heróis. Não seria uma discussão? É preciso que a gente pense desse jeito. Pode até ter um 20 agora que fala assim, poxa, mas vocês estão muito na nossa sociedade e tal. É porque a gente estipulou que eles apareceram ali na década de 30. Então já é capitalismo no talo, né? Funcionando ali em cima. Já é esse tipo de estrutura. O Estado que a gente tá conversando agora, o funcionamento da sociedade já tá desenhado. Já acabou a Primeira Guerra, né? Já tá desenhado o funcionamento do mundo. Então é por isso que a gente tá partindo desse ponto. Porque se for puxar pro passado, né? Ancestral, aí realmente ferrou. E a sociedade ia pra um ponto totalmente diferente, cara. Totalmente diferente mesmo. Eu tava pensando só na parte da ditadura, como seriam os super-heróis nessa época. Porque se eles foram criados nos anos 30, eles teriam passado pela ditadura. Eu tô pra te falar que no Brasil ia ser bem simples, assim. Aqueles que conseguissem ser capturados ou tomados pelo governo, eles iam pra um determinado local. Se você não fosse ou não tivesse de acordo, eu acho que você o Brasil ia ser tipo assim, redemocratização, país que mais matou pessoas com poderes, tá ligado? Ia ser nesse naipe, assim. Porque é alguém que eu não tenho algum controle sobre. Então, acho que qualquer ditadura ia ser bem massacrando. Ah, mas eu acho que com a grana dos Estados Unidos, dos empréstimos ali no início da ditadura, talvez eles tentassem colocar com... Porque o super é um sinônimo de um cara armado, então eu acho que a ditadura... O exército teria um braço de supers. Com certeza. Mas você vai aceitar outras pessoas supers que podem ir contra você? Essa é a parada. Ah, beleza. Aí eu concordo com você. Mas aí seria confronto direto, entende? Seria os super soldados contra os
super subversivos. Super revolucionários. Super revolucionários ultra jovens. Os superversivos. 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 Cara, isso é porra, isso aí. Super direta já. E aí, talvez isso pode ter sido o gatilho para aquilo que o Keller falou, de chegar um momento que, tipo assim, aqui o Brasil teria que estipular uma lei que proíbe você ter super-heróis sendo utilizados, tipo, em forma de exército ou polícia, ou uma lei que impeça que o... Não, mas aí não ia dar certo, né? Impeça que o super-herói use seus poderes de forma abusiva contra pessoas que não têm poderes, por exemplo. Isso, por exemplo. Só que aí acabou o vigilantismo. Aí acabou, matou o vigilantismo. Seria perigoso também, né? Do tipo, né? Ia ter um monte de gente comparando isso ao Estatuto da Criança e Adolescente. Olha aí, ó, o cara sabe que não vai ser preso e aí vira bandido. Ia falar sobre isso, né? Que você... Não, o próprio desarmamento. Tipo, ia ter gente defendendo. Cara, nossa sociedade, pra bandidagem, é tipo gente que defende instituições de segurança... Direitos humanos para humanos direitos. Que defende, tipo assim, mano, a existência que, tipo assim, pode existir de uma outra maneira, mas a galera tá ali, porque acha que, tipo assim, mexer naquilo quer dizer que você tá defendendo a bandidagem, saca? Sim. Cara, ia ser uma questão muito complicada, André. Você tá ligado? Eu acho que esse aspecto legal, social, ia ser o ponto mais difícil de você... Ia ter um braço do direito só pra isso, né? Super direito, assim, só pra... Uma cadeira na faculdade de direito só pra... E é aquilo que ele tá falando, tipo assim, porque só a lei não ia bastar. Porque simplesmente se você tem um super-herói que é poderoso o suficiente para não acatar o que foi determinado pela lei humana, por exemplo, o que você faz, entende? E aí? Então, por isso que o governo ia ter um braço armado super pra criminosos supers. Aí, esses seriam os supervilões. A gente tá definindo aqui os supervilões. Que é isso, tipo, vamos tirar o cara que é só um bandido, mercenário, que quer ganhar dinheiro, por isso comete crime. Mas vamos pensar, por exemplo, num supervilão, que a questão dele é ideológica, política. Vamos dizer assim, um Lex Luthor, por exemplo. Mas, tipo assim, o Lex Luthor, ele tem o viés dele de cometer os crimezinhos básicos, roubo, etc e tal. Mas vamos pensar naquele Lex Luthor mais do tipo, só indo contra o super-homem porque ele tem uns ideais diferentes de como tá indo a Liga da Justiça ou algo nesse sentido. Seria um super vilão dentro desse sentido. O cara seria criminalizado. Eu acho que seria esse o contexto. Imagina que você tivesse um cara que tem superpoderes e que tá descontente com, sei lá, determinações judiciais do seu país, e aí ele faz declarações públicas dizendo que, pô, eu devia ir lá e invadir aquele lugar e dar uns tapas naqueles ministros do Supremo. Sim. E aí o Supremo determina que esse cara deve ser preso, que esse super deve ser preso. E aí ele fala assim, quero ver me prender. Entende? O brasileiro já tem problema com a síndrome do pequeno poder. Imagina com poder de verdade. Poder. Então, Samuel, isso que o Raul tá falando, na minha concepção, um cara com muito poder, eu acho que ele teria... Acho que não deveria, mas acho que ele teria algum poder político. Porque, por exemplo, se um STF da vida mandar prender o cara, no sentido do cara peitado, tipo, ter uma tensão política do tipo... O STF tem todas as ferramentas pra derrubar um presidente se vocês quiserem. Vocês não fazem isso porque teria um problemaço. Cara, isso que você tá falando faz muito sentido. Faz muito sentido mesmo, se você parar a pensar, porque até hoje, por exemplo, você tem várias discussões a respeito de pautas que deveriam estar decididas, né? Nazismo era um bagulho vencido até pouco tempo, né? Hoje em dia tá aí, firme e forte, voltando com outras caras. Então, como super é uma coisa recente, você ia ter essas discussões sobre supremacia, sobre poder. A gente já tá vivendo, na verdade, agora mesmo, nesse momento, todas essas questões que você tá levantando aqui. Imagina o Twitter com essas discussões. Meu Deus, ia ser um inferno. Já é, né? Pô, imagina mesmo, cara, isso que o Keller falou é muito preocupante, do tipo de supremacistas super-heróicos, entende? Tipo, Sim. pregando que você ter superpoderes é uma forma de você ser superior e por isso você tem que, né, ser tratado diferente, ter regalias. O Magneto, né? Depende de quem escreveu, né? Apesar de que o rolê do mutante é diferente, né? Eles são os marginalizados, né, na verdade, né? Eles não são os supremos, né, cara? Então, na e o Magneto nunca errou. Mentira, errou sim. Mas por pouco não acertou, né? Mas errou com boa intenção. Errou na mosca.
com certeza. Eu acho que tem algumas coisas aqui que a gente não pensou. Por exemplo, eu acho que talvez, então, você deveria ter uma questão judiciária interna, igual militar. Do tipo, você vai ter uma bancada ali que, tipo, o super-herói não pode ser processado civilmente. Ele iria pra uma outra ordem jurídica pra não ter esse tipo de problema. E aí você fica essas tensões entre poderes. Do tipo, pô, controla mais esse mano. Aí, tipo assim, beleza, vamos dar aqui um sarrafo internamente, mas finge que ninguém perdeu, né? Que tá todo mundo ali meio... Acho que teria coisas assim, né? Essas tensões políticas mesmo, de que alguns sejam tão poderosos, não a ponto de destruir um país, mas a ponto do tipo, cara, se ele quiser fazer um estrago, ele faz um estrago, só que ele sabe que a vida dele acabou, então por isso que ninguém faz. Tipo o Homelander, por exemplo, né? Do The Boys. Eu acho que eles deveriam, cada merda que eles fizessem, eles perdiam um pontinho no score. E aí, quando o score do CPF estiver lá embaixo, o score mas deles, aí China pega mal. Aí é China e aí pega mal. O mundo ocidental é a liberdade, super-heróis, é a liberdade. E vem cá, o super-herói, nesse mundo que a gente tá pensando, em todas as hipóteses, ele é julgado por um super tribunal? Ou em casos de, sei lá, coisas corriqueiras, assim, tipo... Bebeu demais, foi atravessar a rua, foi atropelado, mas destruiu o carro e matou as pessoas. Atropelou alguém, ou injúria, alguma coisa assim. Ele vai pro tribunal normal ou ele vai pro super tribunal? Porque, assim, se a gente tava fazendo associações deles com militares normalmente tem um tribunal à parte. Mas é que tá. Pra mim, são dois branches que a gente tá seguindo aqui. São dois galhos. O primeiro deles é, se você quiser seguir uma carreira de, tipo, um vigilante institucionalizado, que aí você segue uma carreira militar. A outra branch, tipo, eu não quero seguir essa carreira, eu só vou aqui me cadastrar, eu sou tal pessoa, sou poder X, Y, Z e tal, e você não recebe salário, nem aposentadoria, nem nada. Você é tipo um civil e você não pode ficar usando seus poderes por aí. Tipo, se usar por acidente e tal, você vai responder por isso, e aí você teria uma aba ali na Constituição com alguns crimes cometidos por supers. Mas você está cerceando o direito da pessoa. Mas isso foi estabelecido pós-guerra, onde esse tipo de coisa faria sentido. Hoje estaria sendo questionado porque a gente tá com um bando de filha da puta. Porque é a liberdade dele de poder voar pegando fogo e tacar fogo nas coisas. O poder do cara de pôr fogo na casa da ex, né? Com superpoder. Ia ter esse imbecil. Ia ter influencer, super-herói mesmo, com pequeno poder metendo esse louco, querendo ir até o outro país que tá em guerra pra pagar de gostoso, né? Querendo fazer essas merda toda que a gente tá vendo a galera fazendo. Ia ter, porque com tantinho assim de poder político e algum poder financeiro, os caras tão fazendo esse caminhão de merda. Keller, imagina quando o lance do super-herói encontrar com o fanatismo religioso. Nossa. Super crentão, né? Mas ia ter respostas religiosas pra isso também, né? Falar que é Deus que escolheu. Eu acho que a igreja calvinista ia ser muito forte naqueles modelos clássicos, né? Das pessoas eleitas por Deus, né? Uma nova religião aí dos supers e tal. Eu não acho que teria uma nova. Eu acho que as antigas iriam absorver. Tipo, apareceu alienígena. Tem um episódio do South Park aí que, tipo, aquelas igrejas lá, a Igreja Galáctica, manda uma nave, tipo, pega o dinheiro dos fiéis e tal, junta a nave pra ir pro planeta dos alienígenas, converter os alienígenas. Acho que funcionaria mais nesse sentido. No universo de Desencanto, que fala que Jesus Cristo era alienígena. Mas tem vários. São vários que tem. Cara, tem uma galera que fala isso aí. Não é só a galera do universo em Desencanto, não. Tem uma galera aí. Tem uma galera que, inclusive, parece muito séria fazendo isso. E caso nos esportes, por exemplo, eles iam ser barrados? Eles iam poder participar do... Categoria especial, eu acho que ia ter. Super Olimpíadas, eu acho que ia ter. Igual Paralimpíadas, sabe? Mas aí ia ter que ter aquele lance de você... Tipo na Paralimpíada, tá ligado? Que tem... Categorizar, tipo assim, né? Categoria, tipo, o cara que é meio amputado, que é amputado... uma ou duas pernas, ia ter que ter isso. Poderes psíquicos. Tipo velocista, sei lá, tem um cara que chega só até a velocidade de som, tem outro que corre mais rápido que a velocidade da luz. Você não pode botar esses dois caras pra competir na mesma competição. Então vai ter que ter gente suficiente pra fazer sentido uma competição, né? Colocar 20 pessoas com o mesmo poder. Ou então não ter Super Olimpíada, ou esses caras não poderem participar de ligas humanas, né? Você acha que alguém ia fingir que não tem poder, assim? Tipo, não, vou tentar passar limpo. Certeza. E ia ter gente que ia fingir que tem poderes também, eu acho que ia ter. Ia. Ia ter otário que ia acreditar que a pessoa realmente tem poder. Uma das coisas legais do Obi-Wan, a série nova que teve aí, foi o Jedi fake, né? O Jedi que fingia lá. Que falava... Exato. É o Kingo, né? De Eternas. Ia ter uma galera metendo essa mesmo. Imagina, um cara vem roubar seu celular, você olha pra ele e fala, se eu fosse você, eu ficava aí. Se eu abrir o olho aqui...
Esse personagem, inclusive, ele tem poderes da super redenção, né? Eu nunca vi uma redenção tão rápida. É, 2 palitos. Mas ia ter muito também, tipo assim, pomadinha pra fazer crescer superpoder. Sim, né? Aquilo que a gente tava falando. A Araci da Top Term, né? Vendendo essas paradas, né? Meu filho não tinha superpoder e manifestou, né? Tem uma galera aí falando daquela dieta de reprogramação genética, né? Já tem uma galera vendendo a dieta de reprogramação genética pra você ser super-herói. Ou pros seus filhos serem super-heróis. Mude a cor do olho com o poder da mente, né? Tem uma parada dessa aí. Eu tenho uma pergunta. Será que ia ter quadrinhos de super-herói? O Alan Moore responde isso, né? Que no mundo de supers, os quadrinhos iam ser faroeste, pirata, ia ser outra parada, né? Iam ser os mesmos quadrinhos que existiam antes dos super-heróis, né? De 38, né? Aqueles quadrinhos, tipo, quadrinho policial, quadrinho infantil, quadrinho... É que, na verdade, o filme de super-herói nesse contexto, ele só ia ser, acho que, um filme de drama normal, sabe? Drama cotidiano. Um filme de ação normal, ia ser. Eu acho que existiria, mas não seria um gênero tão forte. No sentido, tipo assim, sabe o Maurício Souza quando faz o Pelezinho? Eu acho que, tipo, rolaria o... Não, eu acho que o que ia acontecer, André, é tipo assim, não ia ter, talvez tivesse histórias específicas de super-herói. Por isso que a gente tá falando de ação de marketing, tipo, gibi da Xuxa, gibi do Faustão, gibi da, né, como tinha antigamente. Mas, no mais, você teria pessoas com super-herói inseridas nos outros gêneros, né, que não seria, tipo assim, o lance de ser super-herói não seria o mote principal, né, porque isso ia ser algo corriqueiro na sociedade, né. Não seria um gênero pra criança, né, como foi estabelecido e muita gente acha, né, então não seria vendido como um produto pra esse nicho. Até porque, por exemplo, imagina que o super-herói faz merda e explode meia dúzia de gente. Aí, pô, tá a criançada comprando Miss Marvel. Acho que não tipo assim, eu acho que seria uma parada tão mais complexa no nosso universo que, de fato, seria como a Nanda falou, seria um filme de drama. Eles estarão presentes, mas não seria um gênero. É, tipo que é filme de guerra hoje. Guerra é uma bosta e você faz uma guerra dramática, né? O cara pensando aquilo, não sei o quê. E mesmo assim, tipo, não tem quadrinhos de guerra, muitos. Deve ter saído em algum momento, né? Despontou, mas não é uma coisa que é tendência porque ela existe no cotidiano. Né? É, tipo, sei lá, o Tex seria o quadrinho mais vendido do universo. Mas vocês acham que ia chegar um momento que iam ter movimentos de humanos pregando o fim dos super-heróis, que isso é algo muito perigoso para a sociedade? Acho sim. E que a gente vive à mercê desses caras e os caralho... Eu consigo ver, inclusive, governantes assumindo poder assim. Acho que até essa pauta política, inclusive, muito forte, né? Imagina, sei lá, tal país é o primeiro país a proibir super-herói. Exterminar super-heróis? Então, seria uma parada meio eugenista, tipo X-Men mesmo? Eu acho que a gente correria o risco de agora começar a surgir uma parada a nível eugenista. Pensando que passou Segunda Guerra, fizeram o estrago que foram usados como arma, blá, 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 foi aquilo, aí depois da Segunda Guerra você teve todo um rolê humanista, né, muito forte, né, os nazistas perderam e tal, e foi uma coisa humanista muito forte. Presumindo que continuasse igual. Agora que deu um distanciamento dessas visões eugênicas, ia voltar, tipo, disfarçado. Manja, meio disfarçado, acho que voltaria. Se a gente partir do pressuposto que, tipo assim, que a gente seguiu o caminho natural das coisas e a gente estaria num momento de polarização muito grande no mundo todo, né? Cara, a gente ia estar num momento muito complicado e que essas ideias de controle e até de extermínio de pessoas com superpoderes, eu acho que iam estar muito fortes, assim, nesse momento da sociedade, assim. Eu imagino que ia ser disfarçado. Saca meio, tipo assim, não queremos extermínio de super-heróis. Em locais mais de boas, né? Ia ser, não queremos extermínio de super-heróis, mas temos que ter certeza, por exemplo, com quem que eles estão se casando, né? Será que super-heróis têm direito a ter filho? Saca? Nesse sentido, pra não proliferar. Outra coisa que ia rolar é que o tratamento seria diferente, falando no âmbito aí étnico-racial, né? Acho que uma pessoa preta com superpoder não ia ser diferente de uma pessoa branca com superpoder. Por aí vai. Com certeza. Será considerado uma ameaça, né? Mas eu acho que eu discordo um pouco, porque essa narrativa do X-Men, eu entendo do contexto de como foi criada e da importância dela, mas eu acho que no mundo real, eu acho que seria bem o oposto. Eu acho que essa galera aí do darwinismo social, essa galera do eugenia, ia enxergar essas pessoas não talvez como párias, mas talvez como ideais do tipo, cara, do topo da cadeia. Não acho, que eles são minoria. É que no X-Men tinha o lance do bizarrismo, né? Do tipo, o Fera era um gorila humano. O Cíclope, se ele não tivesse aquela lente na frente do olho dele, ele fudia tudo. Então tinha esse lance da sociedade não ver com bons olhos essas pessoas com super... Era diferente, por exemplo, do
Quarteto Fantástico, que era uma família americana bonita e que tinha controle dos seus poderes e usava isso para o bem. E você tem um cara que, se ele abrir os olhos, ele pode matar 20 pessoas que vão estar na frente dele. Então, tipo assim, tinha essa diferença de que os mutantes, eles eram meio que marginalizados por esse lance de não serem dentro do padrão de estético, dentro do padrão de segurança, né, dos poderes, né? Então tinha todo esse caráter. Depois, obviamente, que você foi mudando isso, né, e foi criando mutantes bonitos, e chegou um momento até que a gente se perguntava por que ainda odeiam os mutantes e não odeiam, por exemplo, o Homem-Aranha, né? Tipo, se todo mundo tá ali no mesmo rolê hoje em dia, né? Mas no início tinha muito isso, né? Deles serem mostrados como disfuncionais, né? É uma das coisas que eu gosto muito na fase do Morrison lá, dos Novos Mutantes, Novos X-Men lá, era disso, né? Porque ele trouxe o Bicuço de volta, trouxe aquela galera esquisitaça. Era maravilhoso, cara. Entendo. Acho que eu concordo, sim, olhando por esse ponto de vista. Porque imagina, por exemplo, um adolescente começa a despertar seus poderes e o moleque fica invisível. Claro que ia fazer merda. Tipo, eu faria, porra, eu tô 30 anos. Imagina. O clássico, né? O Homem Invisível mostra justamente sobre isso, né? O homem perdendo completamente os seus pudores e os seus limites, porque ele ganhou impunidade, né, cara? E é isso, né? Mas olha que legal se tivesse um cara que corre bastante. E ele ia fazer entregas super rápidas, sabe? Ele ia pro iFood e tal. Ele ia poder fazer, tipo, cumprir a cidade inteira. Mas você tá ligado que ele poderia simplesmente pegar o que ele quisesse sem ser visto. Ele não precisa trabalhar fazendo entregas. Outra coisa, vai, supondo que ele inventa de ser entregador do iFood. E a galera que não tem superpoder vai começar a reclamar que esse cara tá roubando emprego de mais gente que podia estar trabalhando. Putz, é verdade, hein? Eu aqui com a minha moto faço uma entrega em 20 minutos e o cara em 20 minutos faz 200 entregas. Claro que o iFood vai preferir esse cara. Puta, então me despertou uma outra questão aí. Das empresas procurando perfil de supers para coisas mais convenientes. Por exemplo, Super LinkedIn. O Super LinkedIn, Headhunters, né? Tipo, o cara super força, ele seria muito prezado em engenharia e coisas nesse sentido. Construção civil. O cara, tipo assim, o cara que tem a supermente, o cara vira, sei lá, tipo, fica no Bitcoin, tipo... Entendi, mas para, tipo, análise de mercado e tal. Um cara que, por exemplo, tem visão de raio-x, o cara vai ser contratado por um hospital, saca? E eu consigo imaginar, sei lá, um cara naipe, o Byung-Chul Han, que é um filósofo que fala sobre o capitalismo tardio nesse momento, Quem nunca leu, procura a Cidade do Cansaço, que é bem legal. Escrevendo, né, que é a nova escravidão, tipo, supers com empregos subdivididos, assim, terríveis, onde eles são esculhambados e são utilizados como objetos, como se fossem escravos, por um preço, por um valor, uma disputa. Porra, ia dar mó território isso aí, cara. E o cara que pudesse estar em vários lugares ao mesmo tempo, e ele fosse músico. Aí ele fazia show em vários, 50 cidades diferentes. É o multi-homem, né? Caralho, mas tem que ser muito filha da puta. O cara aprendeu bem guitarra, tipo, baixo, bateria, caralho, bicho. É o Super Rodrigo Hilbert. Ele faz uma banda sozinho, ele é o próprio hold, quem monta o cenário e fica com o cachê só pra ele. Caralho. Igual aquele clipe do Outcast, né? Hey, que é ele em todas as... Na fase do Peter David, do X-Factor, teve uma história legal que tinha o multi-homem, e se eu não me engano, uma das cópias dele, tipo, perdeu o controle e cometeu um crime. E aí? Quem que você responsabiliza pelo crime dessa cópia dele? Foi o Multi-Homem que teve uma história também que ele casou, tipo, tinha uma cópia dele que casou, que teve filho, que ficou suavão, assim. Era muito legal isso, né? Então, mas aí entra na legislação de supers, do tipo, ó, você vai ter, tipo, todas as áreas de atuação jurídica e ia ter um braço pra supers. Você já imaginou a quantidade de desdobramentos você ia ter que ter dessa legislação? Tipo assim, porque pra cada superpoder específico, porque nesse caso, por exemplo, se o cara gera cópias dele mesmo, mas uma dessas cópias faz merda e ele não pode ser responsabilizado, você teria que ter uma lei específica falando exatamente isso, ou simplesmente uma lei falando que cada super-herói é responsável pelo seu poder e se der alguma merda, você vai ser responsabilizado por isso. O que aconteceria seria o seguinte, por exemplo, o cara ia responder por homicídio e você poderia ter aquele atenuantes ou esquecer o contrário, tipo, como foi um crime cometido com superpoderes e é considerado uma pessoa armada, então ele vai ser imputado, mais pena pra ele, porque ele cometeu aquele crime, tipo, sei lá, triplica o crime, sei lá, como é que poderia ser, porque o cara é como dirigir alcoolizado, o cara tendo poderes, o cara preferiu fazer essa parada, saca? Mesmo que fosse acidental, o cara seria injustamente acusado às vezes. Não, mas às vezes assim, tá,
você fez a relação aí com o cara bêbado que bebe e dirige. É uma escolha dele. Eu ter o poder não é minha escolha. Mas por você ter poder, você deveria ter tido mais responsabilidade ao fazer aquele ato sensível, saca? Do tipo... Porque com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Exatamente. A gente cai também na seara do dano colateral, né, cara, das ações. Eu tava esperando chegar nesse rolê, que ia precisar, acho que ter um órgão regulamentador mesmo. Aí seria deboche, tipo assim, você teria seguro pra supers, você teria áreas do governo que passariam pano pra esse tipo de coisa e pagariam por danos colaterais, né? Tipo, uma pessoa que morre com, tipo, o que aconteceu com aquele músico que, porra, levou 80 tiros dentro do carro com a família, que o exército confundiu? Não aconteceu meio que nada, né? Foi isso. Foram para a área de julgamento militar e aí, sei lá, mete sigilo de 100 anos, ninguém vai saber mais dessa história, né? E aí vai ficar mais um elemento de tensões entre a sociedade e os supers, talvez, né? Então, de fato, eu concordo, então, que os supers talvez tenham chance de ser mais odiados do que amados dentro desse sentido. Tem outra coisa, do tipo, quando tivesse festa de 15 anos, as pessoas não iam chamar pra dançar com a menina de 15 anos, os atores, os músicos, iam chamar um super pra fazer uma apresentação lá, pra dançar com a menina. Ia ter super atores também. O cara na novela. Novelas iam ter supers como personagens e como atores também. Porque Meu Deus, os mutantes iam ser Os mutantes. Os mutantes seriam, tipo, os humanos pra gente, porque pros caras era normal, tipo, não era mutante nenhum. Eu acho que ia ter uma busca muito menor por esses filmes de efeito também, se tivesse se fosse cotidiano, eu ver um super-herói fazendo um bagulho mágico assim. Ia ser drama cotidiano, eu tenho certeza. Tipo, a mina gosta do cara, mas ela não pode encostar nele, porque ela tem um poder X, tipo a vampira, sabe? Suga o poder do cara. Sim, cara. Eu acho que o cinema ia ser muito mais, tipo, cinema iraniano de baixo custo, tá ligado? Essas coisas mais pontuais do que a piração. É, o Scorsese ia estar felizão, velho. O Scorsese ia ser Oscar atrás de Oscar todo ano, porque ele é o único que sabe fazer filme assim hoje em dia. Não, ia ter o cinema pipoca, só que aí não seria de supers. Novamente, seria faroeste, pirata, hobbit, seria isso. Só que seriam histórias com personagens supers, né? Porque é o mundo. Podcast. Porra, no Kamala Khan lá, Kamala Harris... Eu sempre confundo o nome. Tem lá o podcast do Homem-Formiga, né? Que é pós-Vingadores e tal, né? Que tem muito sucesso e tal. Porque ele conta os bastidores ali, pelo que eu entendi e tal, né? O cara nem é um Vingador, né? Tá lá contando. Imagina um super telepata, né? Ele faz o que? Ele só marca um horário com os ouvintes e fala com todo mundo ao mesmo tempo. Porra, mas aí fudeu também, né, caralho? Pois é muito invasivo, né? Caralho, o cara esqueceu. Porra, 8h30. Pô, esqueci. O cara seria espião. O cara seria espião. Tipo... Isso não ia dar certo. O que ele tá fazendo na minha cabeça enquanto ele fala o podcast dele? E ia ter um mentalista do outro lado de contra-espionagem também. Cara, nossa, seria um caos. Imagina, grandes empresas, saber valor de bolsa, espionagem industrial, muito doideira. Era o que a gente tava falando sobre o lance de controle de mentes, né, esse tipo de coisa. Como que você... Cara, imagina, nada me tira da cabeça que, tipo assim, que o professor Xavier mantém aquela puta estrutura da escola dele, obviamente entrando na mente de milionários e fazendo esses caras fazerem doações pra Fundação Xavier, cara. E se tivesse um juiz telepata, ele olhar pro cara culpado, inocente. Não, imagina um advogado, então. Era muito fácil ele entrar na mente de um cara e fazer o cara admitir culpa. Então, mas aí é onde entra, talvez, o registro de super-heróis. Porque no momento que você se registra e você coloca o teu poder, você tem áreas da sociedade que você não poderia atuar por questões éticas. É claro que seriam usados pela criminalidade e também por governos. CRES era Conselho Regional de Super-Heróis, sabe? É isso? Você me levantou uma outra questão muito louca, cara, que eu acho que a gente ia ter uma discussão muito mais profunda a respeito sobre ética na nossa sociedade, assim. Ia ser uma parada que as escolas iam falar mais, ia ter uma preocupação maior quanto a isso, porque você tá falando de um poder real, né? E que diferencia muito facilmente alguém numa escola e tal. Adolescente ia fazer merda com isso, com certeza. A gente ia ter essa discussão muito forte. Com certeza a gente ia ter exemplos aí no decorrer da história aí, provavelmente de super-humanos aí poderosos que fizeram grandes merdas, e isso deve ter ecoado na história aí, né, cara? Porque, porra... Aí ia estudar, né, e até nos livros de história dos supers e tal. Sim, de por que é importante você ficar pianinho e ser uma boa pessoa se você tem superpoderes. Então, mas eu não consigo tirar a ideia da cabeça que talvez possa ser o oposto em dado sentido. Porque, por exemplo, assim, na nossa sociedade, e assim, é uma parada doida, assim. A gente justifica a existência de um bilionário. Se tu, por exemplo, tu é um alienígena, sei lá como funcionaria a sociedade do alienígena. Foda-se, você tá vindo zerado, tábula rasa. Você chega aqui e fala, porra, gente, é um planeta que tem gente passando fome quando tem um bilionário. É claro que eu sei que não é só questão de dinheiro, tem a questão de distribuir. Tem todo um rolê envolvido que é estrutural, né? Não é tipo, você
só tirar o dinheiro de um bilionário. Mas, tipo assim, que fala, cara, tem gente que acha aceitável o maluco ter tanto dinheiro. Tipo assim, teve gente defendendo que os caras tivessem cadeira na ONU como se fosse um país, saca? Tipo, uma pessoa ter um poder nesse nível. E a sociedade, ela se estrutura pensando nisso com uma certa normalidade. Do tipo, não, beleza. Porque, tipo, todo mundo sabe que o cara é herdeiro, né? Beleza, tem um mérito de multiplicar aquela herança, beleza. Mas, tipo, todo mundo sabe que não tem uma justiça relacionada, tipo, da aleatoriedade, o cara veio do nada, assim. O cara sempre tem a história que a família do cara era dono de mina de esmeralda na África do mas Sul. tem uma construção, né, Andrei? Pra gente aceitar isso aí, teve uma construção do caralho. Teve Rothschild lá atrás, com aquele capitalismo bonito, né? A Rothschild, a outra família lá, sempre esqueço o nome das famílias ricaças. Rockefeller, essa galera aí. Esse é o capitalista romântico, cara. Você vai trocar ideia com essa galera, a ideia deles era o seguinte, não, nós vamos ficar ricos aqui e nós vamos melhorar essa cidade, nós vamos melhorar esse lugar. Era um capitalismo romântico. Fazer o bolo crescer pra distribuir. E os caras acreditavam mesmo nisso em algum grau, assim, naquele momento. Você tinha uma galera que acreditava em algum grau nessa palhaçada. E monta ali a cidade, quando tem a taxação de grande fortuna, então quando ele ia morrer, o cara dava tudo pra caridade ou fazia grandes coisas pra ser lembrado. Então você tinha esse perfil. Só que ao longo do tempo, isso vai, né, se modificando pra ficar na palhaçada que a gente tem hoje aí, dos Elon Musk da vida aí, dos chupa-bola de Elon Musk. Então você teve uma construção ao longo do tempo. Como os super-heróis ainda são uma coisa razoavelmente recente, eu acho que ia ser pontual isso ainda, mas ainda não ia estar tão entranhado. Daqui 300 anos ia estar. Pô, mas você não acha que, por exemplo, os bilionários e as corporações não estão correndo atrás de supers? E se você tivesse supers que fossem milionários? Ia ter, por causa dos poderes, inclusive. Por causa dos poderes. Aí você entra o The Boys da coisa. Porque assim, o The Boys, eu acho que ele também mescla muito com essa coisa do atleta. Então quer dizer, o cara teria patrocínio, o cara poderia ser igual um jogador de futebol, saca? Tipo, você ter uma marca com ele. Aí o cara faz merda, até aquele discussão, cancelaram o cara. Aí a marca tirou o patrocínio, não sei das quantas. Mas vai ter uma elite de supers e teria meio que a patuleia, a periferia dos supers. Tipo, não, o cara age em áreas zoadas. Super BBB, né? Só com subcelebrities de super-heróis. Caraca, o lado ex, como é que é? Como é que é o nome do negócio do ex? De férias com o ex-super. O super saindo dele no vulcão em vez da... De férias com o super-ex, né? Qual é aquele lá, Perdidos e Pelados? Como é que é o nome daquele? Largados e Pelados. Largados e Pelados. Imagina com super-heróis, assim, tipo, no mato. Os caras tentando sobreviver e tal. Cara, parece uma sociedade que eu não gostaria de estar vivendo, né? Esse que é o foda, né? Não tem como ser bom. Não tem como ser bom. Isso é uma boa questão. Vocês acham que dava pra criar uma utopia com os super-heróis? Tipo, criar um mundo perfeito? Ou não tem como? Se iluminarem de que o mundo pode ser um lugar melhor e usarem seus poderes em conjunto, em uníssono. Perceber, você acha que não... Não. Os superes, eles ainda envidam o ser humano. E o ser humano... Como é que é aquela frase do nosso... E desculpa interromper, Samela. Parênteses. E todo mundo sabe que o ser humano veio do macaco, que é um animal assassino. Que é um animal assassino. Exatamente. Mas não tem jeito, assim? Vocês não conseguem imaginar uma coisa onde dá certo? A minha cabeça não consegue conceber essas coisas. Não consegue. Isso aí é a concepção romântica infantil dos super-heróis. Que tinha muito a ver com o período que ele foi criado. Pós-depressão. Você queria fugir da realidade. Você queria, assim, né... perseverar e cultuar bons valores, né? Então tinha tudo isso, né? Mas a gente sabe que o mundo real não é assim, né? Que as pessoas, na realidade, não são assim. Não existe uma pessoa bondosa. Uma outra questão. Por exemplo... Eu sou uma super, tenho poderes, e aí eu tenho um filho. E meu filho vai nascer com a genética do superpoder ou é, tipo, aleatório? Isso também, eu acho que é uma questão, por exemplo, tipo assim, supers se relacionando com humanos e gerando semi-supers, por exemplo, isso ia ter que ser regulamentado? Eu acho que não poderia ser assim, porque isso ia dar muita merda na sociedade, eu prefiro não... Exatamente, cara. Eu acho que se fosse por questão genética, a gente ia ter alguns lugares, grupos de pessoas falando que supers não poderiam se relacionar facilmente. É eugenia. Assim. Aí a gente tá falando de eugenia for real mesmo. E aí ia ter eugenia mesmo. Agora, se for um bagulho aleatório, jogou os dados e foi... Super veste azul e humano veste rosa. Seria isso, né? Não pode misturar. Tipo isso. Cara, super-humanos e humanos, eles vão transar, né? Acho que isso não é discutível. Isso vai acontecer. Isso vai rolar. Mas caralho, se tem uma coisa que eu tenho certeza é que a galera vai transar com o que puder. A galera da criminologia ia tá foda, né? Ia ter podcast só pra crimes de super-heróis. Super true crime. Acho que eu adoraria fazer isso. Vamos fazer um podcast fake de true crime com supers, assim, tipo, aconteceu tal coisa no universo. Eu acho que eu fico pensando se de fato no universo em que eles são super já normalizados, se
o nosso pensamento geral faria sentido em tratá-los como famosos pelo fato de terem superpoderes. Porque eu adoraria escutar um super true crime do tipo, cara, o cara tinha superpoderes, será que ele matou? Será que... E ficar discutindo os poderes e tal. Mas talvez pra uma sociedade que isso seja normal, eu acho que seria muito boring, tipo... Mas, André, seria normal mais ou menos, né? Porque, tipo assim, como a gente estipulou aqui, seria uma quantidade considerável, né? Pequena, né? Então, eu acho que teria meio como um caráter meio celebrity mesmo, ou diferenciado. Como é jogador de futebol, ator, entende? Ia ser uma coisa que ia atrair atenção, assim, o fato da pessoa ser super, né? E ter... Então, eu acho que nesse sentido... Ia ter fanbase, né? Ia ter a galera que é fã e tal. Com certeza. Ia ter convenções só de supers, igual tem em Miss Marvel mesmo, que eles fazem uma convenção lá pra super-heróis. Ia ter um monte de coisa aleatória. Então é isso, gente. O mundo será merda e é isso aí. Não escapamos do mundo merda de jeito nenhum. Não escapamos do mundo merda de maneira alguma. O Doutor Estranho, vimos várias possibilidades e todas dão merda. Não tem como. E a gente nem entrou no lance de super-heróis na política, hein, cara? Tipo, Doutor Destino, né? Umas paradas assim. Ia ter. Dos super-heróis. Se virar presidente, né? Umas paradas. Mas a gente estipulou que eles não poderiam ter cargos políticos, né? Posições políticas. Pelo menos, eu acho que em algum momento eles ia evitar, mas ia ter movimento contrário. Assim como, sei lá, teoricamente alguém que é contra a democracia não deveria estar concorrendo, né? Mas estamos aí, né? Firme e forte. Os caras, eles iam usar humanos, né? Tipo, de bode expiatório, assim. Você bota um humano normal no poder e fica lá, fantocheando essa pessoa, assim. Imagina supers gravando propaganda na eleição do Collor, falando esse é o meu candidato. Eu tô falando da eleição do Collor porque eu tô poupando vocês de outras coisas. Eu lembro da Cláudia Raia, cara, fez propaganda pro Collor. Acho que se brincar deve ter aí no YouTube esse programa. A Cláudia Raia, a gente tem uma memória afetiva dela, assim, mas ela dá uns bola fora braba, né? Um abraço pra você, Cláudia Raia. Tipo, foi casada com a Alexandre Frota, umas paradas assim. Tem umas coisas que ela dá uns bola fora, assim. Então, paciência, né? E ia ter supers lá com o Zé Trovão, falando, chorando com fake news. Tipo, não, ia dar merda, gente. Eu só penso no cara do Pizzagate invadindo a pizzaria achando que era um esquema internacional de pedofilia, saca? Tipo, qual é a chance de um cara desse não entrar no STF da vida, por exemplo, dentro desse contexto? Seria outra parada. Seria outro universo, assim. Você teria que ter um esquema anti-supers como tem no Invincible. Do tipo, você dentro do governo, você tem um órgão do governo especializado e fala, não, beleza, a gente precisa neutralizar um problema de super. Isso eu entendo. E entendo o quanto isso pode ser perigoso e cruel, mas a gente corre o risco de ter supers que não são possíveis de ser neutralizados, André. Esse que é o problema, na verdade. É como que é o Capitão Pátria lá? Como é que eles chamam? Exatamente, o Capitão Pátria. Ou a presença do Superman, por exemplo, né? É aquilo que a gente fala. O Batman fala isso, né? Tipo, você simplesmente confia. Então, mas aí tem um problema. Tipo assim, porque pra mim, se existe o super-homem, existe uma maneira de neutralizar. Mas se a gente vai pro esquema, tipo, não tem mesmo como... Não existem formas, origens... Não tem que fazer, o mundo é refém. O mundo é refém. Então, tipo assim, acabou. Os super-heróis, uma elite de super-heróis manda no mundo. Então, o cara não vai ser bomba atômica. Se bomba atômica não para... É isso. É mais ou menos o que a gente tem com a grana hoje no mundo. Hoje é isso, cara. Quem tem grana, manda no mundo. O superpoder é o dinheiro, né? E você não tem como neutralizar isso, cara. E esse cara força os limites de tudo, todo momento, assim. É o que mais ou menos o que a gente tem quando a gente fala sobre um bilionário e tal. É que o super-herói, tipo assim, o raio de atuação dele ia ser muito menor do que um desses mega milionários, né, cara? Que, tipo assim, que com o poder do dinheiro ele tem uma rede de influência muito maior do que você ter um super-herói que é invencível e que simplesmente ia ter que ir matando um a um, né? Tipo... mas aí eu acho que nesse contexto o cara é invencível, ele seria o super-herói e o bilionário, talvez. Ele ia ter paciência também pra fazer essa merda toda. Eu acho que talvez a gente estaria vivendo uma autocracia de supers. E sem contar que teria que ter médicos especializados em supercorpos, né? Tipo, não é qualquer médico de um hospital, um super hospital. Perfeito, acho que rola. Uhum. Possivelmente até médico super, sei lá, um cara que consegue cortar qualquer coisa, né? Pra poder fazer esse tipo de trabalho e tal. Um cara que cospe na pessoa e a pessoa se cura, alguma coisa assim. Eu adoro o jeito que a Sam, ela pensa superpoderes, é muito bom. A Sam, ela tem os melhores super-heróis, assim, eu preciso muito de uma Liga da Justiça feita pela Sam. Ele cospe e você te cura e te humilha ao mesmo tempo, né? Imagina, você vai no médico, o cara te dá uma cusparada.
na cara. E ele, imagina que ele dá uma cusparada na cara e ele é o cara das 30 bocas, assim, ele dá com todas as... Você fica... Não, e ele não precisava nem ser médico, ele podia ser tipo esses caras que fazem cura espiritual, por exemplo. O cara vai lá, monta o centro e fala, vem aqui que... Ele seria o SUS, né? Ele fica vai passando pela rua e cuspindo nas pessoas. Não, cara, mano, olha o gênero jornalístico que eu achei. Chico Xavier seria um super? João de Deus seria um super? Você pegar a pessoa... todas essas questões, cara. Tá difícil, hein? Mas se você, tipo, o Michael Jordan seria um super? Tipo, pessoa desconfiada. O Michael B. Jordan seria um super gostoso. Acho que ia rolar essas especulações, assim, sabe? Tipo, será que fulano era um super? Não era, sabe? Programas pra discutir isso, assim, então. Eu acho que com a sociedade, tipo assim, com os superpoderes normalizados, eu acho que a gente não teria. Ou esses casos de super fakes, por exemplo. Primeiro, acho que as pessoas iam duvidar muito menos, né, da superpoderes, já que ter superpoderes é algo normal e que todo mundo vê, né? E talvez não tivesse impacto, entende isso? Tipo, o cara finge que tem poderes, né? Mas então as pessoas nem ligariam, entende? Ok. Esconderiam, né, seus poderes. E aí, sei lá, por várias coisas. Tipo, não quero que ninguém saiba que eu tenho superpoder. E aí ia ficar aquela especulação depois que a pessoa morresse, se fosse uma pessoa famosa, por exemplo. Tipo, nossa, a Xuxa tá viva, né? Tá vivo pra Record? Me diz aí, quem sabe? Gente, e é foda porque, tipo assim, a maneira como a gente configura esse mundo de super-heróis muda completamente a configuração dele, né? Então, se a gente tentar se aproximar do mundo que a gente tem hoje só que com os supers, aí beleza, a gente consegue imaginar. Cada vez mais que a gente vai, tipo, separando essa questão... Porque tem o lance da retroatividade, né? Tipo assim, se a gente pensa no super-herói nesse momento agora, ok, mas tipo assim, mas se aconteceu isso só agora, né? Isso já deveria ter acontecido antes. Então a sociedade já deveria ter reagido a isso e ter criado. Exatamente. Né? É um exercício muito complicado mesmo de ser feito, a gente pensar. E talvez eventos históricos com supers envolvidos seriam um pouco diferentes. Imagina, por exemplo, uma crise de mísseis de Cuba poderia ser com supers ao invés de com armas nucleares. Foi meio que aconteceu no Watchmen, né? Que você tinha os super-heróis só agindo internamente e o primeiro super-herói a interceder num conflito foi o Dr. Manhattan, que fez os Estados Unidos, naquela realidade, vencer a guerra do Vietnã usando superpoderes, né, cara? Essa reflexão do Alan Moore é foda, que ele fala que, assim, a partir do momento que a gente tiver um primeiro super-humano, né, um super-herói mesmo, com superpoder na realidade, a realidade nunca mais vai ser a mesma, assim, né? Não, exatamente. Ponto final. Não há como ele não ser algo impactante. Isso é foda, cara, de pensar. Eu queria fazer um último exercício, assim. Qual vocês acham que deveria ser o primeiro super-herói que apareceu e por que ele seria tão marcante? Será que tinha que ser tipo o Dr. Manhattan, tipo um Superman? Cara que gosta e cura. Você acha que esse seria o fodão, assim? Esse seria um excelente primeiro. O foda é se o cara tem que cuspir no lugar que a pessoa tá doente, né? Tipo, ela tá com uma hemorroida e o cara, tipo... Mas aí é médico. Médico, urologista não fica de sacanagem. Mas sabe por que eu tô perguntando? Eu tô perguntando porque dependendo de quem for esse primeiro, eu acho que vai mudar completamente como vai ser visto. Se o primeiro for um cara pique Superman, mais universal, valores universais, humanidade, porra, qualquer pessoa com superpoder vai ter uma coisa pra se inspirar, bacana, e ele vai ser bem visto. Agora, se o primeiro cara que a gente tiver pra arregaçar tudo for um apocalipse do X-Men, porra, a lei seguinte que vai ditar como que vai se lidar com esses caras vai ser desgraçada. Que se livra desse filho da puta, né? Entendeu? Então eu acho que muito vai ser esse primeiro. Então, mas eu acho que pra fazer sentido dentro da nossa narrativa é justamente isso. Tem que ter o contexto super-herói. Porque o contexto de uma pessoa apenas super poderosa é só uma ameaça. Quando você tem um super-herói, quer dizer que talvez, quando os primeiros apareceram, eles se dedicaram a vida ao vigilantismo, ao combate ao crime, e é pra ser um bom exemplo. Por algum motivo que seja, eles decidiram fazer isso. E a partir daí, você tem um mundo de super-heróis. Porque se for só pessoas super poderosas e que ou criaram problemas ou usaram isso pra fins próprios, então não tem nem motivo pra ter super-herói, na verdade. Você tem um policial que ele seria super. Porque o Apocalipse foi isso, né? É o cara que criou o Império no Egito e tal, e a gente lembra, Oscar Isaac, que foi você que fez aquela merda daquele personagem. Vai estar perdoado, cara. De boa, relaxa. Mais ou menos, né? Você tá falando do Cavaleiro da Lua aí? Foi meio ok. Mas então, toda a diferença, porque ele veio pra ser um ditador, né, cara? O cara escravizou, babá, caralho, 4 cavaleiros. Então. Tipo assim, é Jesus, né? Sempre volta pra ele, né? Aspas fortes. O primeiro poder foi esse, andar sobre a água, transformar a água em vinho.
Não, se a gente parte desse pressuposto de super-heróis e não super-humanos, a gente não teria super-vilões, então. Teria o pressuposto de que todo personagem que apareceu com superpoderes se dedicou a ideais nobres, combate ao crime e essas paradas, assim. Não teve vilões com poderes também. Não teve. Eu acho que é tipo Batman, eu acho. Tipo, da maneira como existe super-heróis, vai ter como uma contraparte, assim. Mas, tipo assim, eu acho que a própria ideia de super-herói é um conceito já meio, não vou dizer infantilizado, mas de fato muito mágico, né? Porque a nossa sociedade, ela não funciona assim. Uma pessoa com muito poder, ela só é egoísta. E cada vez mais ela se separa do resto das pessoas. Então você nunca teria um contexto de um super-herói dentro desse sentido. E mesmo que tivesse, eu acho que quando chegasse no momento, por exemplo, de combate entre nações, por exemplo, sei lá, o super-herói nazista, por exemplo, seria bem quisto pelos nazistas, mas não por nós, por exemplo. Né? Perfeito. A gente não veria ele como super-herói, né? Como eu falei, seria apenas um super nazista, seria um super... Sim, um super-herói não existiria, mas existiria um super policial, no sentido de segurança pública. Tipo, você teria a mesma sociedade que a gente tem hoje, só que com pessoas com poderes. É isso. E tipo assim, e não é muito diferente da sociedade de hoje quando para pra analisar um atleta, por exemplo. É alguém que se destacou naquele ponto. Uma pessoa que é tipo super crânio e foi chamada pra trabalhar com o empresariado, com alguma parada assim. Você é um super ministro da economia. Pois é, aí você descobre que não é super, né? Que ele tava mentindo, né? Ele enganou todo mundo. Exato. Prometeu, pegou o golpe, isso aí, enriqueceu pra caralho, né? Tipo, ganhou com dólar, né? Então é isso, com dólar subindo. Imagina uns golpistas assim, tipo, o cara é ilusionista, né? Aí ele finge que tem um superpoder e sai dando os golpes aí na galera. Mandando pelo zap, né? Os golpes de superpoderes. É, tipo mágico. Mágico de rua. Tipo, os caras, tipo, super fingindo que tem super-herói. Fazendo coisas, tipo... Se tiver gente injetando dinheiro, tipo assim, fabricando vídeo. O cara é super e tal. E quando tu vai ver, o cara é fabricado. É tipo o da Marvel lá, o lá dos Anéis lá. Esqueci o nome. O Mandarim. Tipo, o Mandarim da Marvel. Tipo, uma parada fabricada. Porra, puta personagem, hein? Puta filme bosta, puta personagem bom. Uma bela review. Mas a nossa Isabela Boscov aqui do podcast. Pô, cara, eu acho que alguém devia pagar a Samela pra criar, tipo, um super-herói aí, pique Stan Lee. Samela, nossa Stan Lee, porque a gente descobriu um superpoder nela, né? Engraçado que eu estou, nesse momento, trabalhando num quadrinho do Stan Lee. Então... Perfeito, cara. Acho que tem uma conexão aí. Aqui tem um Me Cuspe aí, né, no próximo trabalho. Cuspicura é o nome do cara. Pode botar. O Chupa Cuspe. Caralho. Não, imagina um cara desse que cura com cuspe e pega uma herpes. Aí o cara fica sem poder trampar, assim, sem poder ajudar as pessoas. Caralho. Vamos acabar? Gente... É isso, muito obrigado pra todo mundo que ficou até aqui. E aquilo... Como é que eu encerro? Mundo Freak? Eu tô cada vez pior. Caralho. Não olhe pra trás. É isso aí. E aquilo, gostaria de lembrá-los que não olhem para trás, porque o chupacu curador. O chupacu. Cuidado com o chupacus. mundofreak.com.br